Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, Fuzileiro Naval Exemplar. Capítulo 821. Uma aura vasta e aterradora explodiu do enfurecido Kaido, irrompendo como uma tempestade entre o céu e a terra. O denso mar de nuvens ondulou e se dispersou com o impacto. Uma rajada de vento, carregada de trovões e relâmpagos, surgiu por trás. Um brilho vermelho sangue cintilou no fundo dos olhos de Darien. No instante em que seu Haki da observação se ativou, ele sentiu o Kanabo envolto em relâmpagos roxos quase roçando a parte de trás de sua cabeça. Você não está se segurando. Sua filha ainda está aqui. Darien praguejou baixinho. Com o rosto de Yamato corado, ele estendeu a mão e a puxou para um abraço enquanto arcos de eletricidade azul crepitavam ao seu redor. Atividade de raios. Ativação física. Armadura relâmpago. Cada célula do seu corpo atingiu o desempenho máximo sob o estímulo do relâmpago. Em menos de um milissegundo, Darien desapareceu de onde estava. O golpe furioso de Kaido errou completamente o alvo. A força liberada por seu movimento abriu uma fenda na terra e disparou para longe, achatando uma montanha de dezenas de metros de altura. Estrondos ensurdecedores ecoaram pela região. Ele desviou disso? De tão perto, as pupilas de King se contraíram enquanto ele observava de longe, incrédulo. Se antes Darien só havia conseguido adicionar a ativação de relâmpagos aos seus ataques explosivos, agora ele havia integrado completamente a estimulação elétrica ao seu estilo de combate. Olhando para a figura que agora se erguia a 100 metros de distância, envolta em relâmpagos como chamas azuis, King abriu a boca, mas não conseguiu falar. Esse tipo de talento era assustador. Mal havia passado meia hora, e ele já estava usando sua nova habilidade com tanta proficiência. King não pôde deixar de se lembrar de algo que Kaido lhe dissera certa vez, quando estava bêbado. Em termos de talento bruto, Linlin é absolutamente a mais forte neste mar. Mas quando se trata de concretizar esse talento, acho que aquele garoto, Darien, a supera. Este era um monstro capaz de transformar cada grama de seu potencial e talento em poder bruto. Ela não é minha filha. O rosto de Kaido escureceu como uma nuvem de tempestade. Seus dentes afiados ficaram à mostra enquanto ele rosnava. Minha filha deveria nascer uma pirata, uma que hasteie a Jolly Roger bem alto e domine os mares quando crescer. Não sou uma pirralha mimada que passa os dias suspirando por fotos de tabloides. Não estou apaixonada por ninguém. Yamato agarrou-se firmemente ao pescoço de Darien, espiando por cima e lançando-lhe um olhar furtivo. Seu rosto ficou vermelho enquanto protestava. Eu não recortei a foto do Darien-san e colei no meu travesseiro para fingir que estava o abraçando enquanto dormia. O quê? Seu pai não disse que você fez isso. Diversas linhas pretas apareceram na testa de Darien. E quem é que quer ser sua filha? Agarrada ao pescoço de Darien, Yamato parecia completamente confiante e segura. Seu medo habitual de Kaido havia desaparecido. Com as bochechas infladas, ela gritou. Você é feio, preguiçoso e tudo que faz é beber, bater em pessoas e tentar se matar. O tio Queen chorou tantas vezes por sua causa. Rachadura. King e os outros piratas das feras ficaram paralisados como se tivessem sido atingidos por um raio. O rosto de Queen ficou completamente negro. Ele acenou para Darien, gesticulando freneticamente. Isso nunca aconteceu. Darien. Ele lançou um olhar para Yamato, que estava parada com as mãos na cintura. Que pequena traidora de língua solta. Então ele olhou para Kaido, que ainda estava parado ali, segurando seu Kanabo com firmeza. Veias saltavam em sua testa como vermes se contorcendo. A boca de Darien se contraiu. Ele teve um mau pressentimento. E com certeza. R.A.H. Vocês, todos, morrem. Kaido rugiu para os céus, sua voz perfurando o firmamento. A intenção assassina e a fúria emanavam de seu corpo como uma tempestade viva. Um único passo à frente e o chão se despedaçava num raio de 100 metros, transformando-se em pó fino. Isso não foi força bruta e foi o Haki do conquistador puro e avassalador condensado em forma física, despedaçando a terra. O vento uivava. Raios carmesins e negros se entrelaçavam no ar em linhas densas e irregulares. A expressão de Darien escureceu. Seu coração batia descontroladamente. A aura de Kaido era ainda mais aterrorizante do que antes. Que diabos? Não era eu quem estava aqui para ser treinado? Porque o professor também está ficando mais forte. Não me diga que Yamato o irritou tanto a ponto de ele aumentar seu poder. Sinceramente, desde a chegada inesperada de Darien, o poder de Kaido durante esse período já havia superado em muito o que era na história original. Como mestre que temperava Darien, Kaido também estava evoluindo, ficando mais forte a cada dia. Afinal, em sua idade, ele ainda estava no auge de sua força e progredindo cada vez mais. Nesse momento, a pressão que Kaido exercia estava se fechando sobre aquela lunática da Big Mom. Se Kozuki Oden tivesse retornado a Wano neste momento, como na história original, depois que Roger dissolveu sua tripulação, ele provavelmente levaria uma surra daquelas desse demônio infernal. A lenda de cortar o dragão com uma espada nem sequer existiria. Você está tão bravo que nem consegue lutar direito. Inútil. Yamato interveio com ar de superioridade moral, sua voz ainda suave e infantil enquanto desferia outro golpe. Eu te disse, um dia o Darien-san ia te dar uma surra. Bum. Kaido pisoteou o chão repentinamente, abrindo uma profunda fenda. Enquanto fumaça e poeira subiam aos céus, ele avançou de seu ponto com o Kanabo em mãos. Droga. Vamos lá, Darien. Ou você me mata hoje, ou eu te mato. Sua sede de sangue e fúria avassaladoras avançaram como uma onda gigante, exercendo uma enorme pressão sobre Darien. Darien-san, derrube-o. Yamato envolveu os braços firmemente no pescoço de Darien, com o rosto iluminado de entusiasmo. Eu vou te ajudar. Darien congelou por uma fração de segundo, mas não havia tempo para pensar. Ele avançou para enfrentar Kaido de frente. Clang. Suas botas militares, deixando rastros de relâmpagos e Haki, atingiram com força o Kanabo. Uma torrente de ar irrompeu, e a terra se agitou como um mar revolto. Agora,
Cada vez que ele ataca, há um breve momento em que ele fica totalmente vulnerável. Em meio à luta, a voz animada de Yamato soou em seu ouvido. Sem pensar duas vezes, Darem deu um passo à frente bruscamente. No ombro esquerdo. Ele disse que se machucou ali. Darem não hesitou. Sua garra de dragão agarrou o ombro esquerdo de Kaido. Ryuzoken. As pupilas de Kaido se contraíram, tornando-se pontos minúsculos. Então, arremesso reverso do dragão. Darem dobrou os joelhos, baixou a cintura e girou o corpo, agarrando Kaido e arremessando por cima da cabeça. Arremessando contra a terra como um meteoro em queda. Bum! Capítulo 822. A ilha estremeceu subitamente. O local onde Kaido pousou entrou em erupção primeiro, e então rachaduras se propagaram como ondas de choque em todas as direções, espalhando-se por uma vasta área. Sob a força descomunal e titânica de Darem, a terra num raio de 1 quilômetro desabou num instante, afundando perfeitamente numa cratera gigantesca. Incontáveis pedras foram lançadas para o céu, apenas para serem reduzidas a pó no ar pelas violentas ondas de choque. Com o impacto, a cabeça inteira de Kaido ficou enterrada no chão, em contato dolorosamente íntimo com a terra. Suas pupilas tremiam descontroladamente. A devastação avassaladora deixou os piratas das feras em silêncio, boquiabertos e paralisados no lugar. Sim, é essa a sensação. Queen levantou-se subitamente, assustando todos ao seu redor. O homem rechonchudo de suspensórios ergueu os punhos em sinal de entusiasmo, com um sorriso largo e incontrolável estampado no rosto. Está tudo bem, eu só estou chocado. Percebendo os olhares constrangidos dos outros, ele rapidamente tentou explicar, assumindo uma expressão de justa indignação. Aquele desgraçado do Darem, ele é demais. Todos, funcionou mesmo. Darem olhou para Kaido, completamente achatado pelo golpe, e por um momento, ele mesmo não conseguiu acreditar no que via. A criatura mais forte em terra, mar e ar, Kaido das feras, tinha, na verdade, um ponto fraco. Um traço de divertimento brilhou em seus olhos. É claro que Darem entendia perfeitamente que os pontos fracos, mencionados por Yamato, não eram realmente fraquezas. Se fosse qualquer outra pessoa, mesmo com Kaido parado, não teriam conseguido causar nenhum dano. E essas supostas fraquezas não foram suficientes para influenciar o resultado de uma batalha real. Droga! Yamato, o que você pensa que está fazendo? Kaido se apoiou no chão despedaçado, tirou a cabeça de lá e ofegou de raiva. Eu sou seu pai. Ainda agarrada firmemente ao pescoço de Darem, Yamato mostrou a língua e provocou. Mas Darem-san é meu futuro marido. Os olhos de Kaido ficaram instantaneamente vermelhos de raiva. Ele se lançou para frente como uma fera enfurecida, seu rugido furioso rasgando o céu. Darem, você está morto. Ele empunhou seu canabo com ambas as mãos, brandindo-o à distância enquanto inúmeras sombras preenchiam o ar. Raios negros e vermelhos serpenteavam pela tempestade de ataques, selando completamente o espaço ao redor de Darem. Gundari Ryuzeigun. Essa jogada. Perfeito. Diante do ataque sufocante, Darem não entrou em pânico. Na verdade, seus olhos se iluminaram de entusiasmo. Segure firme, não solte, Yamato. Entendi. Após um breve aviso, um brilho estranho e escarlate surgiu nos olhos de Darem. Naquele instante, seu aqui da observação atingiu o ápice. A armadura relâmpago flamejou com intensidade, envolvendo todo o seu corpo. Com os sentidos levados ao limite absoluto, Darem mergulhou de cabeça na saraivada de golpes. E então, diante dos olhos atônitos de Queen e dos outros, um raio azul cruzou e dançou em meio aos ataques frenéticos de Kaido, ágil e preciso, desviando de cada golpe como uma faísca elétrica. Ele está usando os ataques do Kaido-sama para treinar seu aqui da observação. Os olhos de Queen quase saltaram das órbitas. Ele tremia por inteiro, em choque. Que lunático! Ele é louco. Isso é assustador. Em meio aos gritos de incredulidade dos piratas, a figura de Darem rasgou a tempestade como um raio, aproximando-se de Kaido num instante. A distância entre eles desapareceu. Morrer. Os olhos de Kaido eram vermelho sangue, e enormes arcos de relâmpagos roxos formavam uma rede enquanto avançavam em direção ao seu canabo. Darem abriu um sorriso selvagem, raios azuis crepitando ao seu redor como uma tempestade de flores prateadas, comprimindo-se em seu punho direito. Kaido ergueu sua arma, arrastando uma torrente de relâmpagos, e a desferiu com toda a sua força. O punho de Darem, como um meteoro azul flamejante, avançou com força explosiva. Daitoku Haimeiaki. Genkotsu, ataque surpresa de Haimei. Num piscar de olhos, punho de ferro e canabo colidiram. O mundo ficou em silêncio por um instante. Então, duas forças de relâmpago intensamente comprimidas explodiram como uma explosão nuclear, envoltas em uma tempestade estrondosa de Aki que se propagou em uma onda de choque que obliterou tudo em seu caminho. Descanse em paz. O chão entre eles não resistiu ao impacto monstruoso. Com um rugido ensurdecedor, abriu-se em uma fenda formando um abismo sem fundo. Bum, bum, bum. As camadas rochosas desmoronaram e se quebraram em rápida sucessão, abrindo uma enorme fenda na paisagem. Sob os olhares horrorizados de todos que assistiam, a própria terra sob seus pés tremia incontrolavelmente. Então, todo o Onigashima foi partido ao meio pelo choque deles. A estrutura da ilha se dividiu ao meio, e entre Darem e Kaido, um enorme desfiladeiro se abriu, com arcos de relâmpagos crepitando em suas profundezas, ameaçadores e sinistros. Pul, pul, o sangue jorrou em seus peitos. Seus rostos empalideceram. No entanto, seus olhos brilhavam intensamente, e sorrisos incontroláveis e eufóricos se formavam em seus lábios. Darem-san, mire na axila dele. Não tem nenhuma escama de dragão cobrindo isso. Yamato espiou por trás de Darem, com os olhos brilhando de excitação enquanto gritava. Kaido instintivamente fechou os braços com força. Darem deu uma risadinha e deixou os braços caírem naturalmente ao lado do corpo. Já chega. Ele murmurou baixinho. Ei, o quê? Você já terminou de lutar?
Kaido encarou Darem com raiva, rangendo os dentes. Darem balançou a cabeça negativamente. Se continuarmos assim, podemos acabar afundando toda a Onigashima no mar. A fúria e a embriaguez de Kaido haviam se dissipado. Ele lançou um olhar para o campo de batalha devastado, a terra destruída, a ilha flutuante agora dividida em duas, e após um momento de silêncio não disse nada. Ao ver isso, Darem soube que havia concordado. Ele ergueu a mão, segurou a gola da camisa de Yamato e a colocou delicadamente no chão. Com um sorriso ele bagunçou o cabelo dela. Vamos encerrar por hoje. Foi um prazer te conhecer, Yamato. As bochechas de Yamato ficaram rosadas. Darem-san, você não vai me levar com você? Darem soltou uma risada suave. Eu realmente não quero que seu pai fique me perseguindo por todo o mar. Ele não tinha o menor interesse em ser caçado por aquele lunático do Kaido. O Mar do Norte não era grande o suficiente para ele se virar se isso acontecesse. Yamato disse com naturalidade. Então, dê uma surra nele tão grande que ele não consiga mais te perseguir. O rosto de Kaido escureceu novamente, claramente prestes a explodir, mas Darem apenas riu e balançou a cabeça. Sinceramente, ainda não sou forte o suficiente para bater no seu pai desse jeito. Além disso, você é muito jovem para casar comigo. Yamato olhou para Darem, depois para Kaido. Mordeu o dedo mindinho, pensou por um segundo e então assentiu seriamente. Certo, então ficarei aqui e ajudarei Darem-san a ficar de olho no meu pai. Kaido. Mas Darem-san tem que me prometer. Yamato inclinou a cabeça para cima, ficou na ponta dos pés e estendeu seu delicado dedinho mindinho. Que você volte e visite Yamato com frequência. Bang, bang, bang. Queen e os outros desabaram para trás em agonia, agarrando o peito com lágrimas escorrendo pelo rosto. Acabou. Enquanto encaravam Kaido com expressões quase de desespero, Darem sorriu e estendeu a mão. Tudo bem, eu prometo. Promessa de dedinho. Capítulo 823. Finalmente, ele se foi. Ao verem aquela figura irritante disparar para o céu, cortando o ar e desaparecendo nas nuvens, os membros dos Piratas das Feras desabaram no chão, ofegantes e completamente exaustos. Eles tiveram que admitir, só de estar perto daquele jovem de cabelos negros já era aterrorizante. Ele havia enfrentado o Capitão Kaido de igual para igual e dividido o Onigashima em duas. Se aquele cara tivesse mesmo a intenção de matar, exterminar todos os Piratas das Feras teria sido tão fácil quanto respirar. Agora que alguém tão perigoso os tinha na mira, uma inquietação se instalou em seus corações como uma nuvem de tempestade. Estrondo. A ilha flutuante sob seus pés começou a tremer com um estrondo profundo e pesado. Enquanto nuvens flamejantes rodopiavam ao seu redor, a ilha, antes dividida em duas, começou a se mover lentamente. O enorme abismo gradualmente se fechou, as duas metades se reconectando e reformando a estrutura da ilha. Um enorme dragão azul circulou a ilha, obscurecendo o céu. Então, encolheu-se rapidamente, condensando-se em uma figura imponente e manchada de sangue que pousou firmemente no chão. Onde está Yamato? Kaido apertou seu canabo com força, examinando tudo ao redor. Quando seus olhos finalmente encontraram sua pequena jaqueta de algodão, seu rosto se contorceu em fúria enquanto ele avançava furioso. Acalme-se, Kaido-san. King deu um passo à frente, com os lábios cerrados, e se colocou diante de Yamato. Ela ainda é jovem. Ela não sabe o que está fazendo. Enquanto falava, seus olhos se voltaram brevemente para o canabo na mão de Kaido, onde relâmpagos negros e vermelhos ainda dançavam. O canto de sua boca se contraiu levemente. Eu diria que ela sabe demais. Kaido rosnou entre dentes cerrados. Sai da frente, King. Vou lhe dar uma lição hoje. King não respondeu, mas também não se moveu. Atrás dele, Yamato permanecia firme, com o rosto corado e o pescoço rígido. Você simplesmente não conseguiu derrotar o Darem-san, então agora está descontando em mim. O rosto de Kaido ficou vermelho como um tomate, com veias saltando como minhocas em sua testa. Eu sou a criatura mais forte da terra, do mar e do ar. Quando é que eu já perdi para aquele pirralho do Darem? Mas você obviamente fez isso, murmurou Queen em voz baixa. O que você disse? Kaido se virou para ele, com os olhos vermelhos. Eu disse que foi uma grande luta, gaguejou Queen, tremendo. Kaido lançou-lhe um olhar mortal. Então, voltando-se para Yamato, que o encarava, tão teimoso como sempre, ele cerrou os dentes e disparou para King. Levem-na de volta. Tranquem-na com grilhões. Ele encarou Yamato fixamente com um tom gélido. A partir de hoje, você está confinado ao seu quarto. Você não dará um único passo para fora. Se o fizer, e se eu fizer isso, o quê? Você vai me matar? Yamato ergueu o queixo e respondeu desafiadoramente. Kaido ficou paralisado por um segundo, repentinamente sem saber como ameaçá-la. Será que ele realmente seria capaz de bater na própria filha? Além disso, quantos anos ela tinha? Mesmo com sua linhagem e talento, ela não sobreviveria a um golpe sério dele. A raiva fervilhava dentro dele, sua expressão oscilando constantemente. De repente, apontou o dedo para o homem gordo de suspensórios que estava relaxando ali perto, mastigando frutas e fumando um charuto despreocupadamente. Se você sair dessa sala, eu mato. O quê? Queen quase se engasgou com o charuto, tossindo violentamente enquanto seu rosto ficava vermelho. Ele olhou para Kaido em total descrença. Por que diabos ele estava sendo arrastado para isso? Ensine sua filha, claro, mas por que me envolver? Você não pode fazer isso. Yamato balançou a cabeça bruscamente. Você não pode matar o tio gordo. O rosto de Queen iluminou-se imediatamente com o sorriso caloroso de um ancião orgulhoso. Ele estufou a barriga redonda, demonstrando orgulho. Ah, pequeno Yamato, você realmente se importa com seu tio gorducho. Todas aquelas vezes em que ele lhe trazia escondidos livros ilustrados e revistas mais recentes do exterior. Valeu totalmente a pena. Se o tio gordo morrer, quem vai me trazer os livros ilustrados e revistas do Darem-san? Yamato falou com uma expressão completamente séria. Queen parecia ter sido atingido por um raio. Seu rosto ficou pálido como um fantasma.
Fu. Todos os piratas ao redor dele ofegaram e instintivamente recuaram, criando uma distância considerável entre si e Queen, enquanto lançavam olhares de pena como se estivessem olhando para o morto-vivo. Até mesmo King recuou discretamente meio passo. Silêncio. O mundo inteiro pareceu parar. Dava para ouvir um alfinete cair. Então, Queen, todas aquelas revistas, jornais e posteres no quarto de Yamato, foram todos trazidos secretamente por você? Kaido virou a cabeça, com um rosto inexpressivo, mas o kanabo em sua mão já crepitava com relâmpagos roxos. Em Kaido-sama, isso não é bem o que parece. As bochechas rechonchudas de Queen tremeram de medo enquanto ele forçava um sorriso miserável, recuando passo a passo. Eu só pensei que já que ela ficava trancada no quarto o dia todo, ela ficaria entediada. Então imaginei que poderia lhe dar algum material de leitura. Eu não esperava que a maior parte fosse sobre aquele cara. É mesmo. Kaido ergueu uma sobrancelha e de repente sorriu. Mas para todos os outros, aquele sorriso parecia algo saído de um pesadelo. Então você está dizendo que isso foi uma boa ação? Ele deu um passo à frente, com a voz baixa e rouca. King, recupere Yamato. King assentiu sem a menor hesitação. Ele agarrou a corda amarrada na cintura de Yamato e a ergueu como um filhote, abriu as asas e alçou voo em alta velocidade. Não, espere. Queen ergueu a mão, num gesto lamentável de despedida, mas as lágrimas nem sequer vieram. 10 segundos depois, raios cegantes rasgaram o céu, vindos do vale devastado abaixo. A terra tremeu, as montanhas estremeceram e o ar se encheu dos uivos angustiados de um certo homem gordo. Novo Mundo, Distrito do Prazer. Uma figura cortou o ar como um jato, deslizando despercebida por entre a multidão lá embaixo. Darren entrou sorrateiramente na suíte de luxo no último andar do Hotel Central. Isto não é um hospital, sabe? Stussy, vestida com seu uniforme branco da CP-0, estreitou os olhos no instante em que o viu. Sua expressão mudou brevemente, mas depois de confirmar que ele ainda respirava e estava vivo, ela soltou um suspiro de alívio. Eu também não sou médico licenciado. Não tenho para onde ir, respondeu Darren com um sorriso enquanto se jogava no sofá de couro. Ele arrancou casualmente a camisa rasgada, revelando um corpo coberto de feridas e hematomas. O Mar do Norte estava muito longe, e ele não queria voltar para o lado de Toque apenas para preocupá-la. E arrastar esse corpo destroçado até o território da família Don Quixote? Esse também não era o estilo dele. Levando tudo em consideração, a casa de Stussy era mais conveniente e a menos problemática. Stussy, já acostumada com a falta de vergonha de Darren, revirou os olhos e pegou o kit de primeiros socorros. Caminhou até ele, sentou-se ao seu lado e começou a tratar seus ferimentos. Então, onde você foi dessa vez para se meter em tanta confusão de novo? Ela perguntou, mas pareceu se conter e acrescentou rapidamente e friamente. Não me interprete mal. Não é como se eu estivesse preocupado com você ou algo assim. Capítulo 824. Eu nunca disse isso. Darren acendeu um charuto entre os dentes, o rosto um pouco pálido enquanto forçava um leve sorriso. Enquanto Stu se desinfetava e suturava seus ferimentos, ondas de dor lancinante percorriam seus nervos, penetrando em seu cérebro. Uma camada de suor frio se formou em sua testa. Mesmo assim, ele respondeu calmamente. Eu fui a Wano. Tive uma conversa franca com Kaido. As pupilas de Stu se contraíram ligeiramente. Você está louco? Haviam se passado apenas alguns dias desde a batalha contra os 5 anciãos e o confronto em Marineford. Seus ferimentos mal estavam cicatrizando, e esse lunático foi direto para Wano lutar contra Kaido? Em todos os seus anos, Stussy nunca havia conhecido alguém com um desejo de morte como aquele. Não tenho muito tempo. Preciso saber exatamente qual é a minha situação. Darren sorriu como se nada tivesse acontecido. E não se deixem enganar pelos ferimentos, vocês deveriam ver o Kaido. Ele não está muito melhor. Kaido, a chamada criatura mais forte da terra, do mar e do ar, havia se tornado consideravelmente mais forte do que era na linha do tempo original. Graças ao aprendizado mútuo através da luta, seu poder de combate havia definitivamente alcançado o reino das lendas. Como um dos combatentes de elite da era atual, Darren agora poderia categorizar, de forma geral, as forças de combate mais poderosas do mundo em níveis. Na base da hierarquia estavam os piratas de elite, representados pelos numerosos Shichibukai, cada um poderoso o suficiente para aniquilar um país. Desafiantes dos almirantes da marinha e considerados os medalhas de prata na luta pela dominância no Novo Mundo. Acima deles estavam os candidatos à medalha de ouro, com Kaido e Big Mom na vanguarda. Esses eram os verdadeiros imperadores do mar, tão poderosos que até mesmo os almirantes da marinha tinham dificuldades para subjugá-los. Drácula Mihawk e Douglas Bullet, que ascenderiam à proeminência no futuro, também pertenciam a esse nível. É claro que naquele momento, tanto Kaido quanto Big Mom ainda não haviam atingido seu auge. Ainda lhes faltava certa perspicácia, uma profundidade de experiência. Assim que entrassem em sua era Yonkou, eles ascenderiam completamente ao que Darren considerava o mais alto nível de poder. O nível dos chamados piratas lendários, verdadeiros lutadores de classe rei. O rei dos piratas Golden Roger, o homem mais forte do mundo Barba Branca, o Shiki, o Leão Dourado, o Yonkou Kaido e Big Mom, todos estavam no topo deste nível como as lendas mais fortes dos mares. Então, embora Kaido talvez ainda não esteja no nível de Roger ou Barba Branca, a diferença não era tão grande assim. Mesmo que lutassem um contra um, Kaido poderia contar com seu corpo monstruoso e seus poderes de zoa mítica para se defender. Nem mesmo Roger seria capaz de derrotá-lo rapidamente se Kaido usasse todo o seu poder. Darren calculou que agora estava praticamente em pé de igualdade com Kaido.
Ambos eram absurdamente resistentes, e com níveis de poder tão próximos, um confronto direto seria apenas dois tanques se desgastando mutuamente? Seriam necessários dias de luta ininterrupta para se chegar a um vencedor claro. No fim das contas, mesmo tendo voltado de Onigashima machucado e com hematomas, Darren considerou que valeu a pena. Ele tinha uma noção muito mais clara de seus limites atuais. Além disso, havia aprendido com Kaido a técnica de usar raios para estimular a atividade do seu corpo, o que elevou seu atributo de velocidade para mais de 90, compensando sua antiga falta de poder explosivo. Darren calculou que se enfrentasse os 5 anciãos novamente, não estaria tão indefeso quanto antes. Com o impulso explosivo da armadura relâmpago, ele poderia até mesmo tomar a iniciativa. Dito isso, ele ainda não tinha a mínima ideia de como quebrar o corpo imortal deles. Tic. Stussy revirou os olhos. Como rainha do Distrito dos Prazeres, ela entendia uma coisa melhor do que a maioria. Os homens nunca dizem a verdade, especialmente depois de tirarem a camisa. Às vezes, sinto que se você continuar se desviando do caminho dessa forma, não vai durar muito mais tempo. Stussy largou a pinça e continuou a tratar os ferimentos de Darren. Após um momento de silêncio, ela falou baixinho. Isso não é uma ótima notícia para você? Darren deu uma risadinha e piscou para ela. Se eu morrer, seu segredo vai comigo, afunda direto para o fundo do mar. Ninguém mais poderia usar isso para ameaçar você a fazer coisas que você odeia. Se eu partir, vocês deveriam ficar muito felizes. Stussy olhou para ele e de repente um sorriso travesso, porém perigosamente encantador, surgiu em seus lábios. Não, você está errado. Se você morrer, ficarei extasiado. Porque isso significaria que eu finalmente estaria verdadeiramente livre. Darren soltou uma baforada de fumaça e sorriu. Então é melhor torcer para que eu continue sendo imprudente. Há cada vez menos pessoas neste mar que realmente podem matar Rogers Darren. Stussy fez uma pausa. Ela encarou em silêncio o rosto de Darren, de traços marcantes, profundo e inabalável. Após um longo silêncio, ela disse de repente. Morgans acaba de enviar as informações mais recentes sobre os piratas do Roger. Ah, é? Darren ergueu uma sobrancelha. Stussy respirou fundo e devagar, com a voz baixa e firme. Os piratas do Roger se dissolveram. O próprio Roger foi o primeiro a deixar o navio. Ninguém sabe para onde foi o resto da tripulação. Ela abriu uma gaveta e tirou um cartaz de procurado. E 2 dias atrás, o governo mundial e os fuzileiros navais atualizaram todos os jornais e anúncios de recompensa, mudando seu nome de Gold Roger para Gold Roger. Ponto. Parece que eles estão se esforçando para esconder o significado do D. Darren ficou em silêncio por um momento, depois soltou uma risada fria e zombeteira. Assim começa, esta patética reescrita da história. Stussy estudou sua expressão, com os olhos piscando levemente. Você sabe o que o D realmente significa? Darren balançou a cabeça negativamente. Stussy hesitou, depois disse lentamente. Pelo que pude apurar ao longo dos anos, aqueles com a letra D são considerados os inimigos naturais dos deuses. As pessoas que carregam a chamada vontade de D podem ser descendentes de alguma nação esquecida que existiu durante o século perdido. Supostamente, muitos dragões celestiais acreditam que se o governo mundial for derrubado algum dia, será alguém do clã D que o fará. Eles estão errados. Darren bufou. Por quê? Stussy franziu a testa confusa. Ela havia se esforçado muito para reunir esse tipo de informação. Mesmo que parte dela fosse mito, havia muita verdade misturada. Mas esse desgraçado rejeitou a ideia completamente. Darren lançou-lhe um olhar de soslaio, com a voz calma. Porque eles irritaram a pessoa errada. Mar do Sul. Ilha Baterila. Onde estou? Roger abriu os olhos lentamente. Seu corpo doía por inteiro e sua cabeça girava como um peão. Você está acordado? Uma voz suave chegou aos seus ouvidos. Virando a cabeça, Roger viu uma jovem com um vestido simples caminhando em sua direção, segurando uma tigela de mingau fumegante. Ela tinha longos cabelos rosa claro adornados com pequenas flores e usava um vestido azul simples. Nada extravagante, mas aconchegante e acolhedor. Você deve ter sofrido um naufrágio, não é? Precisei de toda a minha força para te tirar da praia ontem. Você teve uma febre altíssima a noite toda. Sinceramente, achei que você não fosse sobreviver. Ela inclinou a cabeça, estendeu a mão para tocar a testa dele e em seguida, deu-lhe um sorriso doce. Parece que a febre passou. Que alívio. Vamos, coma um pouco de mingau. Roger olhou para o rosto sardento e comum da garota. Não era deslumbrante, mas de alguma forma irradiava calor. Então, seu olhar se voltou para a tigela em suas mãos. Após alguns segundos de silêncio, um largo sorriso se abriu em seu rosto. Claro. Capítulo 825. Os piratas do Roger se dissolveram? Você está falando sério. É verdade. Dizem que ninguém sabe para onde foi nenhum dos tripulantes. Será que os fuzileiros navais poderiam tê-los capturado? De jeito nenhum. Se os fuzileiros navais tivessem esse tipo de poder, Roger nunca teria se tornado o rei dos piratas. Em menos de 2 dias, a notícia chocante se espalhou pelos mares como um incêndio. A tripulação pirata mais poderosa do mundo havia se desfeito. Foi um choque, deixando pessoas em todos os lugares atônitas e cheias de perguntas. Para o mundo, os piratas do Roger acabavam de realizar o impossível, circunnavegar o globo terrestre. Estavam no auge, surfando na onda da fama e do poder. Todos esperavam que eles capitalizassem esse momento, recrutando novos membros, conquistando territórios, travando guerras pelo novo mundo e se consagrando como seus governantes incontestáveis. Era isso que as pessoas imaginavam que o rei pirata faria, dominar com ambição e domínio. Mas, para espanto de todos, Roger dissolveu sua tripulação no auge da glória e desapareceu sem deixar rastro. Os mares, que haviam sido mergulhados no caos com o surgimento do rei dos piratas, de repente ficaram estranhamente silenciosos.
Novo mundo. Dressrosa. A ilha tropical estava repleta da fragrância de flores em plena floração. Uma rua comercial vibrante fervilhava de cor e vida. As ruas estavam impecáveis, as fontes jorravam água suavemente, postes de iluminação ornamentados ladeavam os passeios, e as pessoas circulavam em um fluxo constante. As lojas de ambos os lados exibiam uma infinidade de produtos. A Matsuki Toki, vestida com um longo e esvoaçante vestido, caminhava pela rua, o rosto radiante de alegria. Seus olhos brilhavam enquanto ela contemplava tudo ao seu redor, completamente encantada. A arquitetura em estilo espanhol, os costumes locais vibrantes e até mesmo garotas com vestidos em estilo ocidental realizando danças sensuais e ardentes nas ruas. Era um mundo completamente diferente de Wano, e cada detalhe disso enchia Toki de curiosidade. Estou bonita? Toki prendeu um pequeno girassol em seu cabelo verde, sorrindo enquanto piscava para Darren. Minha senhora, aos meus olhos, você é a mulher mais linda do mundo. Darren inclinou sua cartola preta, girou seu bigode exagerado e sorriu com uma sofisticação fingida. Hoje, ambos estavam levemente disfarçados. Toki havia cacheado seus cabelos verde claros em ondas soltas, combinando com o charme extravagante de Dressrosa. Seu kimono foi substituído por um vestido flamenco de bolinhas, e ela usava um chapéu de sol de linho marrom claro. Ela tinha toda a aparência de uma turista despreocupada, relaxada, animada e encantadoramente deslocada. Enquanto isso, Darren estava completamente elegante. Um casaco preto chamativo, uma cartola, uma bengala com cabo de prata e um relógio de bolso reluzente na cintura. Ele parecia um aristocrata extravagante em férias. Seus modos eram elegantes, até mesmo cavalheirescos, nada parecido com o criminoso de classe mundial que ele era. Não havia nenhum motivo específico para essa viagem a Dressrosa. Ele precisava de descanso e recuperação, sim, mas, mais do que isso, queria passar um tempo com Toki. Hahaha. Ao ver o bigode ridículo e a maneira como ele exagerava na atuação, Toki caiu na gargalhada. Esse visual não combina nada com você. Darren agarrou o peito como se estivesse ferido. Você me magoa, Lady Toki. Toki revirou os olhos, mas, depois de um instante, decidiu entrar na brincadeira. Ela pigarreou e disse com ar afetado. Peço desculpas, Sr. Rogers. Eu me expressei mal. Mas um homem ocupado como você, o que o traz fazendo compras comigo hoje? Ela lançou-lhe um olhar astuto, fingindo fazer beicinho. Eu não tive escolha. É quase impossível conseguir um encontro com você, Toki-san. Darren suspirou dramaticamente, depois inclinou-se para frente e acrescentou com uma piscadela. A propósito, seu marido sabe que você está saindo comigo hoje? Fu. Os pedestres próximos soltaram um suspiro coletivo, com os olhos arregalados, encarando os dois como espectadores de um escândalo. Darren e Toki já formavam um par chamativo, deslumbrante até mesmo para os padrões de Dressrosa, e sua presença vinha atraindo olhares o dia todo. Mas ninguém esperava que a história deles tomasse um rumo tão surpreendente. Todos estavam pensando a mesma coisa, esses jovens realmente se dedicam ao máximo. O rosto de Toki ficou vermelho como um tomate. Ao ver o brilho travesso nos olhos de Darren, ela cerrou os punhos. Esse patife. Ela estava furiosa, rangendo os dentes de frustração, mas logo seu sorriso se transformou em doçura. E você, Darren-san? Sua esposa não se importa? Darren. Ele sentiu imediatamente o peso dos olhares curiosos e fofoqueiros vindos de todos os lados. Minha esposa é uma mulher linda, elegante, gentil, atenciosa e generosa. Ela vai entender. Com uma leve tosse e sem qualquer sinal de constrangimento, Darren deu um passo à frente e pegou a mão de Toki, recebendo acenos de aprovação e sinais de positivo de muitos dos homens ao redor. Toki revirou os olhos para ele, mas não soltou a mão dele. Eles continuaram caminhando. Mas marido, você tem certeza de que sair assim não vai causar nenhum problema? Após alguns passos, Toki não pôde deixar de perguntar. Isso não vai atrapalhar seu trabalho? Darren lançou-lhe um olhar terno e balançou a cabeça negativamente. Não se preocupe, isso não vai acontecer. Você não pode ficar trancado no quarto todos os dias. Isso não faz bem para a sua saúde. Eu sei que esses últimos dias têm sido difíceis para você. Ao olhar para a gentil e carinhosa Toki parada à sua frente, uma pontada de culpa invadiu o coração de Darren. Desde que a levou embora, ela estava hospedada no quartel-general da Marinha. Ele havia prometido levá-la de volta para Wano, mas entre o domínio de Kaido sobre o país e a falta de oportunidade, ele não encontrou o momento certo. Mesmo depois de ela engravidar, ele mal tinha tempo para estar realmente presente para ela, constantemente em missões ou ocupado confrontando o governo mundial. Ela chegou a sofrer ameaças de morte por causa disso. Ao pensar em tudo que ela havia suportado em silêncio durante todo esse tempo, Darren sentiu profundo remorso. Hoje não vamos pensar em mais nada. Vamos apenas aproveitar o momento. Ele delicadamente colocou uma mecha de cabelo dela atrás da orelha e sorriu. Toki piscou surpreso, depois assentiu com firmeza. Tudo bem. Naquele dia, eles passeavam de mãos dadas pela Avenida dos Namorados, sentavam-se ombro a ombro na casa de ópera apreciando as apresentações, brincavam em campos de flores perfumadas e torciam por gladiadores destemidos na arena de luta de peixes. O tempo passou voando. Logo, o crepúsculo chegou. O pôr do sol banhou o mundo num brilho quente, estendendo suas sombras por uma vasta área. Eu me diverti muito hoje. Toki agarrou-se ao braço de Darren, olhando com carinho para o seu perfil. Desculpe-me por ter demorado tanto para te dar uma data que seja pelo menos razoável, disse Darren suavemente. Ainda não é tarde demais. Toki balançou a cabeça com os olhos já semicerrados. Darren se agachou, curvou-se e a carregou nas costas, passo a passo, caminhando para longe.
Em algum momento, o ritmo suave da respiração dela indicou que ela havia adormecido. Obrigada, marido. Um sorriso de satisfação se espalhou pelo seu rosto enquanto ela murmurava sonhadora. Darren deu uma risadinha e balançou a cabeça. Quando ele a levou de volta para o hotel, o Dendemushi em seus braços tocou de repente. Ele olhou para o sinal e ficou paralisado por um instante antes de sair a passos largos para a varanda e atender. Dragon-san? Uma voz baixa e urgente ecoou pelo Dendemushi. Darren, preciso da sua ajuda. Não havia tempo para formalidades. Dragon foi direto ao ponto. Uma das minhas camaradas está em apuros. Ela é a comandante da divisão leste dos Combatentes da Liberdade. Perdemos contato com ela há um dia. De acordo com as últimas informações, é provável que ela tenha sido capturada pelo governo mundial. Ele fez uma pausa e acrescentou. O nome dela é Ginny. Ela é a noiva do Kuma. Por favor, eu imploro. Capítulo 826. O nome dela é Ginny. Ela é a noiva do Kuma. Por favor, eu imploro. A voz de Dragon carregava uma profunda tristeza e gravidade. A noiva de Kuma? Bartolomeu Kuma. Quando foi que ele teve uma noiva? Darren ficou ligeiramente paralisado com a revelação, mas sabia que não era a hora para fofocas. Ele assentiu e perguntou. Quando exatamente ela perdeu o contato e onde foi vista pela última vez? Vou acionar minha rede de inteligência imediatamente. A noite se aprofundou. Na varanda do quarto de hotel, Darren permanecia em silêncio, massageando a têmpora com uma das mãos, um cigarro entre os lábios, as sobrancelhas franzidas em pensamento. No cinzeiro ao lado dele, as bitucas de cigarro já formavam uma pequena pilha. Segundo as informações fornecidas por Dragon, Ginny havia desaparecido em uma região da primeira metade da Grand Line. Ela era a comandante do Distrito Leste dos recém-formados Combatentes da Liberdade de Dragon, a segunda em comando, abaixo apenas do próprio Dragon. Ela e Kuma eram velhas conhecidas, ambas sobreviventes do incidente de Vale dos Deuses. Ginny era especialista em roubo, vigilância e comunicação. Durante o incidente no Vale dos Deuses, ela roubou um lote de Dendemushi e usou suas habilidades de espionagem para descobrir detalhes sobre o prêmio do torneio. 2 semanas antes do início, ela vazou informações sobre a ilha, atraindo a atenção dos piratas Rocks, que estavam entrincheirados em Ashinozu, o que, por sua vez, desencadeou a série de eventos que se seguiram. Antes de desaparecer, Ginny liderava um esquadrão de vanguarda dos Combatentes da Liberdade para se infiltrar em uma importante base de retransmissão de inteligência do governo mundial na Grand Line, coletando informações confidenciais. De acordo com o que Dragon disse, Ginny não é fraca. Ela tem poder equivalente ao de um vice-almirante da Marinha, e com suas habilidades de inteligência e contra-vigilância, agentes comuns da polícia de contra-inteligência não seriam capazes de encostar um dedo nela. Mas alguém como ela simplesmente desapareceu no ar. Darren expirou lentamente, a fumaça do cigarro se dissipando na noite enquanto suas sobrancelhas se franziam. Ginny havia sobrevivido ao incidente de Vale dos Deuses e ainda poderia guardar segredos valiosos. Para o futuro do exército revolucionário, ela era um recurso crucial. Mais importante ainda, se até mesmo Dragon a reconheceu abertamente como noiva de Kuma, então a importância dela para Kuma não poderia ser subestimada. O que significava que não havia como Darren ficar de fora dessa. Você deveria ir pessoalmente, marido. Uma voz suave falou de repente por trás. Darren parou e se virou para ver Toki parada ali, que havia acordado em algum momento e caminhado silenciosamente até ela. Desculpe. Eu te acordei, Toki? Está frio aqui fora. Volte a dormir. Darren tirou imediatamente o casaco e o colocou com cuidado sobre os ombros delicados dela. Banhada pela suave luz do luar, a barriga de Toki agora estava claramente visível. Sem maquiagem, ela irradiava uma beleza maternal natural. Estou bem. Toki balançou a cabeça negativamente. Lembro-me de você ter dito uma vez que Dragon-san é alguém em quem você realmente confia. Quando um amigo pede ajuda, você dá tudo de si. Não foi isso que você disse? E além disso, lá na ilha Filsec, o Sr. Dragon e o Sr. Kuma não ficaram firmemente ao seu lado e lutaram com você? Darren apertou os lábios e respondeu. Já ordenei à frota da Mar do Norte que colete informações. Também mobilizei todos os meus contatos. Eu consigo cuidar de mim mesmo. Toki sorriu e o interrompeu gentilmente. Gostei muito do dia de hoje, mas, marido. Ela ergueu o olhar intenso e firme enquanto encarava o homem que havia escolhido. Então sorriu. Eu não escolhi ser sua esposa por causa do quanto você se importa comigo, ou da profundidade do seu amor por mim. Não se trata de quão gentil ou atencioso você é, essas coisas importam. Mas não foram por isso que eu te escolhi. Eu escolhi você, Rogers Darren, para ser o marido de Amatsuki Toki porque você é um homem de fibra. Não importa o que aconteça, você sempre será meu maior apoio. Você não é apenas um parceiro confiável no amor, você é um verdadeiro amigo, um aliado leal e um homem que assume a responsabilidade pelo mundo. Amatsuki Toki deu um passo à frente, envolveu Darren delicadamente com os braços e encostou a cabeça no peito dele. É isto que você deveria estar fazendo. Darren ficou em silêncio. Ele baixou a cabeça, contemplando em silêncio a mulher em seus braços. Sob o luar prateado, ela era de uma beleza estonteante. Ele soltou um suspiro repentino. Toki, sabe de uma coisa? Às vezes você é bom demais para mim. Isso sempre me faz sentir, como se eu não te merecesse. Toki revirou os olhos para ele e piscou-lhe de forma brincalhona. Só às vezes? Darren deu uma risadinha discreta. Bru 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 bru. Nesse instante chegou uma chamada urgente de Dendemushi. Os olhos de Darren se estreitaram. Ele pegou o telefone e respondeu. Qualquer notícia. Do outro lado da linha, ouviu-se o riso baixo de Morgans. Seu adversário desta vez não é alguém fácil, Darren. Tis, tis, tis.
Aquela mulher, Jeanne, também não é uma figura qualquer. O governo mundial está de olho nela há muito tempo. Desta vez, eles estão falando sério. Provavelmente estão usando-a para atrair o líder dos combatentes da liberdade, Dragon. A expressão de Darren escureceu. Que tipo de força o governo mobilizou? Morgans estalou a língua e deu uma risadinha. Os detalhes ainda são obscuros, mas não há dúvida de que membros dos Cavaleiros de Deus estão envolvidos. Corre o boato de que até mesmo Michael, o líder dos Cavaleiros de Deus, apareceu. Eles são a força de elite mais reverenciada sob o governo mundial. De certa forma, a postura do comandante dos Cavaleiros de Deus reflete a postura de toda a classe dragão celestial. É óbvio que o governo não pode atingi-los diretamente agora, então eles estão mirando em Dragon e seus lutadores da liberdade. Darren, você se esforçou ao máximo para forçar o governo mundial a aceitar tacitamente a independência do Mar do Norte como uma medida de dissuasão estratégica. E agora, você está mesmo disposto a começar outra guerra com o governo mundial por causa de uma mulher que mal tem alguma relação com você? Darren olhou de relance para Toki. Ela encontrou o olhar dele com um sorriso cheio de confiança. Darren retribuiu o sorriso, satisfeito. Não, Morgans. Vocês estão enganados em uma coisa. Estou errado em uma coisa? Morgans deu uma gargalhada, como se tivesse ouvido algo absurdo. Sim, você errou em uma coisa. Então me diga, o que eu entendi de errado? A guerra entre mim e o governo mundial nunca parou. Capítulo 827. A guerra nunca parou? Morgans pousou lentamente o Dendemushi, ficando sentado atordoado em sua mesa enquanto murmurava para si mesmo. Após um momento de silêncio, ele soltou de repente uma risada baixa. Quahahara. Rogers Darren, você é um completo lunático. Agarrando a barriga, Morgans riu até o rosto ficar vermelho, com lágrimas brotando nos cantos dos olhos. Transmitindo ao vivo para o mundo inteiro, usando as capacidades de ataque de longo alcance da frota do Mar do Norte para intimidar as principais nações-membro, forçando o governo mundial a recuar. Darren estabilizou a situação no Mar do Norte e a separou do sistema político das nações-membro, um feito sem precedentes e revolucionário. Até mesmo um veterano como Morgans, que testemunhou inúmeras marés subirem e descerem pelos mares, não pôde deixar de admirar a audácia e a astúcia de Darren. Se fosse qualquer outra pessoa, teria se agarrado desesperadamente a essa paz conquistada com tanto esforço, mantendo-a e protegendo-a cuidadosamente. Mesmo que o governo mundial tomasse alguma atitude, provavelmente responderia com moderação para preservar a frágil estabilidade. Mas Darren disse, a guerra nunca parou. Morgans não conseguiu encontrar outra palavra para descrever aquilo, só loucura servia. Grand Line, em uma ilha remota. A bandeira oficial do governo mundial, em forma de cruz, tremulava alta e orgulhosa no mastro. O elegante navio governamental, branco como a neve, estava ancorado silenciosamente ao longo da costa. Não. Um grito lancinante estilhaçou a quietude do mar, repleto de uma tristeza indescritível. Bang! Um tiro ecoou. A cabeça de um soldado dos combatentes da liberdade foi jogada para trás quando uma bala a atravessou, espalhando sangue no ar atrás dele. Seu corpo vacilou por um segundo, depois desabou com um baque surdo. Uma poça vermelho escura se espalhou rapidamente da parte de trás de sua cabeça. Os combatentes da liberdade restantes se afastaram, com os rostos pálidos. Rangendo os dentes, recusaram-se a assistir. Suas mãos e pés estavam acorrentados com pesadas algemas, enquanto mais de 100 agentes do governo mundial da polícia de combate o cercavam, com armas em punho e apontadas. As ondas batiam ritmicamente na costa, mas não conseguiam apagar as manchas de sangue nem a tensão arrepiante que pairava no ar. Todos permaneceram de pé, com exceção de um homem. Ele vestia um terno claro e elegante, de corte impecável. Seus cabelos curtos, branco-prateados, brilhavam ao sol, e toda a sua postura irradiava nobreza e elegância. Uma gola alta e espessa escondia sua barba por fazer bem a parada. Sobre os ombros, um longo casaco escuro com capuz chegava até os tornozelos, decorado com insígnias semelhantes a medalhas nos braços. Na cintura, pendia uma espada prateada de estilo ocidental. Ele estava sentado de pernas cruzadas em uma rocha costeira, brincando com um revólver cravejado de rubis em uma das mãos. Seus cabelos prateados em forma de crescente brilhavam como uma coroa de luz, deslumbrante sob o sol. Mesmo sentado de forma tão casual, o homem emanava uma aura de superioridade absoluta e intocável. Ainda não está disposto a conversar? O homem de cabelos grisalhos suspirou e deu de ombros para o grupo de combatentes da liberdade à sua frente. Tudo que eu quero é uma localização. Vocês querem que traiamos nossa causa e revelemos a localização do quartel-general? Continuem sonhando. Um soldado dos combatentes da liberdade, com cicatrizes no rosto, zombou. Vocês, os tais nobres, realmente acham que podem governar este mundo para sempre? A chama da revolução jamais se extinguirá. Dragon nos guiará. Bang! A cabeça do soldado deu um solavanco violento para trás, e a luz em seus olhos desapareceu num instante. O revólver soltava uma leve fumaça no ar. Os rubis incrustados nele brilhavam com um intenso tom vermelho-sangue. Outro corpo caiu no chão, ainda quente. Desculpe, eu não estava perguntando para você. O homem de cabelos grisalhos soprou a fumaça do barril com indiferença, sem sequer lançar um olhar ao cadáver. Seu olhar percorreu o corpo lentamente, pousando finalmente em uma figura. Senhorita Jeanne, comandante da região leste dos combatentes da liberdade. É um prazer conhecê-la. Ele fez uma leve reverência, demonstrando cortesia. Peço desculpas por tê-la convidado de forma tão descortês, minha bela dama. Ele não estava errado. Jeanne, a comandante oriental dos combatentes da liberdade, era de fato de uma beleza impressionante.
Ela tinha cabelo curto e rosa, um par de óculos de proteção à prova de vento na testa e fones de ouvido de comunicação presos às orelhas. Sua figura era esguia e atlética. Ela vestia uma camiseta branca de mangas curtas e calças camufladas marrons, por dentro de botas pretas de combate que acentuavam sua presença imponente. Mesmo agora, com sangue manchando sua camisa, ferimentos em seu corpo e sujeira em seu rosto, seu charme e força permaneciam intactos. Então, as informações criptografadas que interceptei antes, eram todas falsas? Com as mãos algemadas nas costas, Gina olhou para o homem que irradiava nobreza à sua frente. Ela franziu os lábios rachados e perguntou secamente: "Você mesmo plantou essa informação falsa?" "Não, não. A informação era verdadeira." O homem de cabelos grisalhos balançou a cabeça, respondendo com um tom calmo e indiferente. "O governo está de fato trabalhando secretamente para se infiltrar nas nações do Mar do Norte. Até mesmo aquelas rotas secretas de transporte de armas que você interceptou, todas elas existem. Seus combatentes da liberdade apreenderão com sucesso esses carregamentos. Só isso já aumentará sua força de combate geral em pelo menos 20%. Os olhos de Ginny se estreitaram bruscamente. Ela finalmente entendeu. Tudo aquilo tinha sido uma armação. Desde o início, era uma armadilha feita sob medida para ela. O homem girava distraidamente o revólver cravejado de rubis na mão, sorrindo. As informações tinham que ser verdadeiras. Só assim alguém como você, comandante da região leste e chefe da inteligência, estaria disposto a correr tal risco. E sem nem perceber, você caiu direto na rede do governo. É claro que eu sabia que esse nível de informação não seria suficiente para te atrair. Então, eu adocei a proposta com algo que você não poderia ignorar. Ginny prendeu a respiração. Ela o encarou com raiva, rangendo os dentes. Você realmente conhece o segredo da corrida dos bucaneiros? O homem de cabelos grisalhos levantou-se lentamente da rocha e caminhou em direção a ela com um sorriso. Ele parou em frente a ela, depois ergueu delicadamente seu queixo ensanguentado com o cano frio de sua arma e disse com um sorriso calmo: "Sim, eu sei tudo que você está tentando descobrir. O passado da corrida dos bucaneiros, sua história, suas lendas, tudo o que eles possuíam. Mais precisamente, eu conheço as origens de Bartolomeu Kuma. Não é isso que você tem buscado o tempo todo? Procurar respostas, por ele? Não precisa passar por todo esse trabalho. Posso te contar tudo agora mesmo." Ginny paralisou, seu rosto empalidecendo subitamente. "Não, isso é impossível. Não tem como você saber tanto. Mesmo se você fosse um dragão celestial. Quem te disse que eu era um dragão celestial?" O homem de cabelos grisalhos deu uma risadinha. De repente ele ergueu a arma e puxou o gatilho contra um combatente da liberdade que estava ao lado de Ginny. Bang! Um jato de sangue jorrou pelo ar enquanto Ginny permanecia paralisada. "Por favor, permita-me apresentar-me adequadamente desta vez, senhorita Ginny." O homem coberto de sangue esboçou um sorriso sereno, curvando-se com uma graça divina. "Eu sou São Jai Garcia Michael, o atual líder dos Cavaleiros de Deus." Capítulo 828. Cavaleiros de Deus. Comandante. Ao ouvir aquele título, as pupilas de Ginny se contraíram como pontinhos de alfinete. Olhando fixamente para o homem de cabelos grisalhos e sorriso caloroso que estava diante dela, ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha, da sola dos pés até o couro cabeludo, causando um formigamento. Como principal espiã dos combatentes da liberdade e testemunha ocular do incidente do Vale de Deus, ela sabia mais sobre o governo mundial e os dragões celestiais do que a maioria das pessoas no mar. Os Cavaleiros de Deus, uma das forças militares mais secretas do governo mundial, era uma unidade de elite composta inteiramente por dragões celestiais, com autoridade para julgar até mesmo os de sua própria espécie. Sua principal função era preservar a dignidade e a supremacia da ordem real, e proteger seu domínio. Se os dragões celestiais eram os deuses deste mundo, então os cavaleiros dos deuses eram os mais nobres desses deuses. E o homem à sua frente, o comandante dos Cavaleiros de Deus, era o mais forte entre eles. Então é por isso. Não me admira que você tenha tanto poder e influência, a ponto de vazar informações cruciais de propósito. Ginny ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar com a voz rouca. Para capturar o comandante do Distrito Leste dos Combatentes da Liberdade, esse preço valeu a pena. São Michael tirou um lenço branco imaculado e enxugou o sangue do rosto, sorrindo levemente. Com o apoio da frota do Mar do Norte, os combatentes da liberdade cresceram rápido demais. Em apenas um mês, vocês já derrubaram 2 governos. O que realmente me causa repulsa, no entanto. Ele lançou um olhar para os cadáveres no chão e para os rostos sombrios e cheios de ódio dos poucos combatentes da liberdade que restavam. Há algo que eu deveria ver em você, algo que deveria estar enraizado no coração dos insetos humanos. Mas não está lá. Ginny respondeu friamente. Os seres humanos não são insetos. Cada um de nós é um indivíduo livre. Aquele olhar nos seus olhos. É isso que eu quero dizer. São Michael soltou um suspiro, quase em decepção. Medo. O medo do governo mundial e dos dragões celestiais. Esse medo levou séculos para se enraizar nos corações de vocês, insetos. E, no entanto, não vejo nenhum vestígio dele em nenhum de vocês. Ele ergueu a arma e a pressionou contra a testa de um combatente da liberdade, e então puxou o gatilho sem hesitar. Bang! O sangue espirrou no ar, mas pouco antes de atingir São Michael, foi contido por uma barreira invisível de força. Que coisa aterradora! Séculos de dominação e o medo que ela instilava, desfeitos em apenas um mês. Balançando a cabeça, ele apontou a arma para outro combatente. Bang! Outro caiu no chão, encarando o dragão celestial com ódio amargo enquanto as contrações em seu corpo cessavam lentamente. Olha só esses olhos idiotas! São Michael atirou novamente na cabeça do cadáver. Bang! Bang! Bang!
Só quando o crânio estava crivado de buracos e o rosto irreconhecível, ele finalmente baixou a arma. Um agente da Polícia Nacional aproximou-se respeitosamente, entregando-lhe uma bala, que ele recarregou sem hesitar. Eles sabem que é inútil, mas desperdiçam seus dias como tolos, gritando revolução, mudança, liberdade, igualdade, palavras vazias e ridículas. E correndo para a morte sem medo. Ele sacou a arma mais uma vez. Bang! É realmente desconcertante. Se eles simplesmente aceitassem seu lugar, obedecessem aos deuses, poderiam viver vidas pacíficas. É tão simples, e ainda assim se recusam a entender. Bang! Será que eles não percebem o quão misericordiosos e generosos temos sido com eles? Bang! A cada palavra, o dragão celestial de cabelos prateados puxava o gatilho novamente, executando mais um lutador da liberdade. Ele poderia tê-los eliminado a todos num instante com um único ataque. Mas ele não fez isso. Ele escolheu o método mais tradicional, o mais primitivo e, para ele, o mais elegante, a execução por arma de fogo. Com a autoridade que tinha, ele poderia ter ordenado que seus subordinados o fizessem. Mas ele não fez isso. Ele optou por fazer isso sozinho, como se fosse um hábito especial. Quando ele terminou, apenas Ginny permanecia viva na costa ensanguentada. Então, você mudou de ideia agora? São Michael pressionou o cano escaldante de sua arma contra a testa de Ginny, sorrindo enquanto perguntava. O vento cessou abruptamente. Ginny olhou para a expressão confiante do comandante dos Cavaleiros de Deus e de repente riu. Você disse que não conseguia ver medo nos olhos humanos, mas acho isso estranho. Seu sorriso aos poucos se transformou em deboche. Porque vejo medo nos seus. Do que você tem tanto medo? O que te aterroriza? O colapso de 800 anos de tirania? Que os deuses deixem de reinar. O sorriso de Michael vacilou por um breve instante. Ele encarou a provocação no rosto de Gina e seu corpo estremeceu subitamente. Uma onda de raiva incontrolável o invadiu. Mudei de ideia. Ele baixou o revólver. Senhorita Ginny, eu não vou te matar. O sorriso no rosto do comandante permaneceu suave, seu olhar tão terno que era como se ele estivesse contemplando um ou uma amante. Você não tem medo da morte. Na verdade, para você a morte seria um alívio. Não importa se você se recusar a me dizer onde fica o quartel-general dos combatentes da liberdade. Eu acabarei encontrando. Eu te admiro. Você é perspicaz, perspicaz demais. Você realmente ousou provocar um deus. Isso é bom. Muito interessante. Ele estendeu a mão e acariciou suavemente os cabelos dela, sorrindo como se estivesse demonstrando afeto. Vou te mostrar algo muito mais aterrador do que a morte. Ginny zombou. Ah, é? E o que poderia ser mais aterrador do que a morte? Michael deu uma risadinha suave. Claro que sim. Vou transformar você em um deus nobre e supremo. Vou fazer de você um dragão celestial. A expressão de Ginny mudou. O sorriso do dragão celestial se alargou, suas palavras como lâminas penetrando seu peito. Farei de você parte de tudo aquilo que você despreza. Concederei a você fama, riqueza, status e poder incomparáveis. Você não queria derrubar o governo mundial? Destruir o domínio dos dragões celestiais? Mas e se você se tornasse um deles? A mente de Ginny dava voltas e ela cerrou os dentes. Nem você tem esse tipo de autoridade. Ah não, eu quero. Michael sorriu maliciosamente. Eu me casarei com você. Imagine seus companheiros de luta pela liberdade, seus camaradas, seus aliados, assistindo a um dos seus se render ao poder e ao luxo. O que você acha que eles sentirão? E aquele seu noivo, aquele remanescente dos bucaneiros chamado Bartolomeu Kuma. O que você acha que ele fará quando vir você se casar com um dragão celestial? Ginny paralisou como se tivesse sido atingida por um raio. Sua mente ficou em branco. O sorriso de Michael se alargou ao ver aquilo. Seus dedos, ainda emaranhados em seus cabelos, deslizaram lentamente em direção à sua bochecha. De repente, uma voz grave e profunda quebrou o silêncio. Aconselho você a retirar essa mão. Michael piscou surpreso, depois deu uma risadinha ao se virar, claramente intrigado. O que é aqui que o herói salva a donzela? Ele não terminou. Sua expressão mudou. Um punho enorme enluvado preencheu sua visão, crescendo rapidamente em suas pupilas. Pertencia a um rosto simples e estoico, agora contorcido por uma fúria ardente. Capítulo 829. Muito rápido. A expressão de São Michael mudou. Esse cara. Há um instante, ele ainda estava a dezenas de metros de distância, e no instante seguinte, apareceu bem na frente dele. Quase como teletransporte. Morrer. Uma voz rouca e grave ecoou. O punho, envolto no que parecia ser aqui do armamento em ebulição, rasgou o ar e atingiu com força o rosto pálido e belo do dragão celestial. Bum! A força do soco detonou no ar com anéis de ondas de choque brancas. São Michael foi arremessado para trás como uma bala de canhão, voando centenas de metros antes de se chocar contra uma montanha distante. A poeira subiu em ondas. A lama caiu em torrentes. Um estrondo profundo e abafado ecoou do chão sob seus pés. A reviravolta repentina deixou todos os guardas do governo mundial paralisados. Silêncio. Um silêncio sepulcral. Os soldados e agentes, ainda segurando suas lâminas e rifles gelados, olhavam fixamente para a frente, completamente atônitos. O grande líder dos Cavaleiros de Deus, o nobre São Michael, tinha acabado de ser arrancado pela correnteza? Eles olharam para a figura alta que estava ali parada, ofegante, como um urso gigante em pé, e não podiam acreditar no que viam. Um oficial dos combatentes da liberdade. Bartolomeu Kuma. Como ele chegou aqui tão de repente? Será que nosso curso e coordenadas foram vazados? Enquanto os soldados permaneciam em choque e confusão, os olhos de Gina se arregalaram, ficando vermelhos e lágrimas quentes brotaram instantaneamente. Ela gritou com uma voz repleta de alegria e incredulidade. Kuma,
Ela tentou correr em direção a ele, mas lâminas frias e canos de rifles já estavam pressionados contra suas costas e cabeça. Kuma se virou. Aquele rosto geralmente inexpressivo agora mostrava um traço de urgência. Ginny, me desculpe, cheguei tarde demais. Sua voz estava rouca, e o sorriso em seu rosto carregava tanto amargura quanto culpa. Seus punhos estavam cerrados com força. Lágrimas escorriam pelo rosto de Gina, mas ela balançou a cabeça com um sorriso. Eu sabia que você viria. Kuma forçou um sorriso. Em seus olhos, antes calmos e gentis, agora ardia uma fúria silenciosa. Aquele maldito dragão celestial ousou tocar em Gina. Tenho que admitir, não esperava que você desenvolvesse a Nikyu no Mi tão bem. Eu te subestimei. Uma voz tênue ecoou das ruínas das montanhas distantes. A voz de São Michael, ainda calma e com um toque de divertimento. Este mundo está realmente cheio de surpresas. As expressões de Kuma e Ginny mudaram. Como se estivessem diante de uma ameaça mortal, eles se viraram e olharam cautelosamente na direção da voz. A fumaça subia em espirais. Em meio à poeira rodopiante, uma figura alta e esguia emergiu lentamente dos escombros, vagamente visível através das distorções do ar e dos destroços. Ele ainda estava vivo, e a julgar pela sua postura e respiração, ele nem parecia estar seriamente ferido. O coração de Kuma afundou. Uma profunda sensação de pavor o invadiu, tal como naquele dia na ilha Filsec, no Mar do Norte, agora conhecida como Ilha Godfall. Ginny, que conhecia intimamente o poder de Kuma, ficou ainda mais atonita. Kuma, você não usou o poder da sua Akuma no Mi agora há pouco? Kuma balançou a cabeça com a voz baixa e tensa. Seu Aki é forte demais. Superou o poder da Nikyu no Mi. Os combatentes da liberdade não eram mais o grupo rebelde subfinanciado e mal equipado que um dia foram. Eles haviam se tornado uma verdadeira força militar, uma força que havia se envolvido em guerras de alto nível e continuava a se fortalecer. Kuma e os outros também amadureceram, adquirindo profundo conhecimento, inteligência e experiência em batalha. Sua compreensão do Aki e dos poderes das Akuma no Mi melhorou drasticamente. Entre os 3 principais tipos de Akuma no Mi, cada um tinha seus pontos fortes e fracos, e nenhum era inerentemente superior. Mas, sem dúvida, a classe Paramecia era a mais singular entre elas, e a Nikyu no Mi de Kuma, com seu poder misterioso e que desafiava as regras, era especialmente única. Até mesmo coisas intangíveis como dor ou fadiga poderiam ser expulsas pelas habilidades da Nikyu no Mi, mas a fruta não era invencível. Se o alvo possuísse Aki suficientemente forte e o utilizasse ativamente para resistir, os efeitos da Akuma no Mi poderiam ser anulados. E claramente o Aki do homem à sua frente já havia ultrapassado os limites do que os poderes de Kuma podiam afetar. Toca, toca, toca. Passos se aproximaram, calmos e sem pressa. São Michael finalmente emergiu por completo da névoa rodopiante. Com exceção de alguns grãos de poeira, seu belo rosto estava intacto. Bartolomeu Kuma, remanescente da raça dos bucaneiros, você parece bastante surpreso. São Michael tirou um lenço branco imaculado e limpou delicadamente a sujeira do rosto. A Nikyu no Mi era um dos prêmios do torneio de caça do Vale dos Deuses. Eu a peguei do meu cofre particular e planejava dá-la àquele pirralho ruivo da família Figarland. Jamais imaginei que um escravo imundo como você acabaria com isso. É por isso que eu sei melhor do que ninguém, exatamente o que a Nikyu no Mi pode fazer. A pirralha ruiva da família Figarland. Ao ouvirem essas palavras, uma sombra brilhou nos olhos de Kuma e Ginny. Uma figura feroz e arrogante passou pela mente deles. Durante o incidente do Vale dos Deuses, um jovem dragão celestial de elite massacrou todos os seus oponentes no torneio, conquistando o campeonato com facilidade. Para os incontáveis escravos daquela época, ele era a personificação do terror. Ele era conhecido como campeão do Vale de Deus, o atual vice-comandante dos Cavaleiros de Deus, o Figarland Garlin. Com base nas informações coletadas pelos lutadores da liberdade, era muito provável que aquele dragão celestial ruivo, de aparência perturbadoramente jovem, se tornasse o próximo comandante dos Cavaleiros de Deus. Enquanto falava, São Michael sorriu e desembainhou a espada longa que carregava na cintura. Uma lâmina prateada de estilo ocidental, fina e extremamente afiada. Um único olhar era como se seus olhos estivessem sendo apunhalados por um frio cintilante, uma dor ardente. Preparar? Ele olhou para Kuma, inclinando levemente a cabeça enquanto perguntava. A postura de Kuma mudou instantaneamente, pronto para a batalha. Uma rajada de vento irrompeu, e o dragão celestial à sua frente desapareceu. A expressão de Kuma mudou drasticamente. Seu Aki da observação o torna completamente cego à presença do homem. Uma onda de ameaça profunda surgiu entre suas sobrancelhas, e Kuma ergueu as mãos instintivamente. Um clarão de luz gélida rasgou o ar, atingindo o chão com ferocidade. Rasgar. As luvas pretas que Kuma usava foram instantaneamente reduzidas a fragmentos. A espada ocidental afundou profundamente na carne macia de suas palmas, mas nenhum sangue jorrou, como se a força da lâmina tivesse sido completamente absorvida por aquela pata rosada e acolchoada. Bloqueado. Os olhos de Ginny brilharam, mas no segundo seguinte, um sorriso surgiu nos cantos da boca de Michael. Zizizi. Uma explosão irregular de relâmpagos negros e vermelhos irrompeu repentinamente da lâmina, rugindo como um dragão ao detonar contra a palma da mão de Kuma. Svi. O som de carne sendo rasgada ecoou. A expressão de Ginny congelou, ela perdeu toda a cor. Um jato de sangue jorrou das mãos de Kuma, mãos que ninguém jamais havia conseguido ferir. Capítulo 830. O sangue espirrou pelo ar. Kuma cambaleou para trás, o rosto pálido. Uma dor ardente percorreu sua palma, uma dor que ele não sentia desde que obteve o poder da Nikyu no Mi. Ir.
contenham o prisioneiro. Ele está ferido. Naquele instante, os soldados do governo mundial e os agentes da CP entraram em ação, armas em punho, avançando em disparada. Desde o momento em que Bartolomeu Kuma apareceu, esses agentes frios e calculistas, veteranos de guerra, já haviam assegurado Ginny sem hesitar. Sob a mira de inúmeros rifles, Ginny, já ferida e algemada, não passava de um alvo indefeso e vulnerável. Kuma não tinha a menor chance de enviá-la para um lugar seguro primeiro. Figuras sombrias avançaram rapidamente. Elas desferiram Soru, a técnica de movimento em alta velocidade do Rokushiki, com precisão impecável. Rangendo os dentes, Kuma baixou a postura, assumindo uma posição semelhante à de um lutador de sumo. Num movimento rápido, seus braços se estenderam. Suparipé Ro. Suas patas ensanguentadas se tornaram imagens residuais, lançando onda após onda de rajadas de choque comprimido com formato semelhante a patas de urso. As ondas de choque atravessaram os corpos dos agentes. Era como se suas entranhas tivessem sido esmagadas por uma força invisível. Os agentes da CP soltaram gemidos abafados ao serem arremessados para trás, com sangue jorrando de suas bocas. Mas mesmo antes de tocarem o chão, uma intenção assassina e mortal se aproximou por trás. O couro cabeludo de Kuma formigava. Sem olhar, ele girou e desferiu outro golpe. Ursus Choque. Uma enorme onda de choque em forma de pata de urso surgiu, colidindo violentamente contra a espada ocidental que descia. A explosão resultante enviou ondas de choque que rugiram pelo campo. Bum! Uma explosão enorme irrompeu. Em meio às chamas rodopiantes e à densa fumaça negra, Kuma foi arremessado para trás. Seus pés abriram duas trincheiras com mais de 100 metros de comprimento na terra. Não vou deixar você ter a chance de salvá-la. A figura branco-prateada de Michael surgiu da fumaça como um raio de luz. Num piscar de olhos, ele já estava acima de Kuma, desferindo um golpe de espada com um sorriso sarcástico. Vasos sanguíneos estouraram diante dos olhos de Kuma enquanto seu corpo desaparecia do lugar onde estava. Svi! Um corte prateado atravessou a terra, abrindo uma cicatriz irregular que se estendia por metade da ilha, e então rasgou o mar distante. Uma fenda com quilômetros de extensão dividia a superfície da água, lisa como vidro, fazendo com que as ondas gigantes quebrassem com um estrondo ensurdecedor. O sorriso frio de Michael apenas se aprofundou. Assim que Kuma desapareceu, ele se moveu novamente em uma velocidade estonteante. No instante seguinte, clang, a apenas 10 metros de Ginny, a figura de Kuma foi abruptamente expulsa por um violento golpe de espada. O dragão celestial de cabelos prateados apareceu sem fazer barulho, como um fantasma, e golpeou Kuma diretamente em direção a ele mais uma vez. A Nikyu no Mi é rápida sem dúvida, mas numa situação como essa suas intenções são fáceis demais de decifrar. A espada de Michael reluzia a cada golpe enquanto Kuma cambaleava para trás, sangrando por inúmeros cortes. Uma estranha luz vermelha brilhava em seus olhos enquanto ele falava com um sorriso calmo e zombeteiro. Ele olhou para Kuma com um desdém indiferente, como se tudo aquilo não passasse de um jogo para matar o tempo. Às vezes, fico realmente me perguntando, os humanos são ingênuos ou apenas estúpidos? Você sabia que vir aqui provavelmente terminaria em morte, e mesmo assim você veio. Ele lançou um olhar de soslaio para Gina, que ainda se debatia contra os guardas que a continham. É claro que o verdadeiro desespero não é a morte. Em meio às zombarias e provocações do dragão celestial, Kuma permaneceu em silêncio. Seu rosto empalidecia a cada segundo que passava, enquanto ele continuava a se teletransportar cada vez mais rápido usando a Nikyu no Mi. Sua silhueta cruzou o espaço, desesperada para romper o bloqueio e alcançar Ginny. Mas todas as tentativas foram interceptadas. Todas as rotas de teletransporte foram previstas e bloqueadas pelo dragão celestial, que permaneceu relaxado e indiferente, como se estivesse brincando com uma presa. Para os outros, parecia duas sombras tremeluzentes, uma preta, outra branca, colidindo constantemente no ar e através do campo de batalha. Kuma continuava a se chocar contra a fina espada ocidental, cada golpe abrindo mais uma ferida em seu corpo. Em menos de 20 segundos, ele já estava encharcado de sangue, seu corpo uma tela de feridas. Lentamente, seus olhos ficaram vermelhos como sangue. Então, finalmente, Michael soltou um suspiro suave. No fim das contas, você não passa de mais um inseto humano tolo. Pensei que pudesse haver outros. Mas, no fim das contas, você se lançou por impulso, apenas para morrer sozinho. Ainda brandindo sua espada com uma só mão, São Michael pressionou Kuma para trás, passo a passo. Com a mão livre, ele retirou um Dendenmushi militar de seu casaco. Saia do esconderijo. Parece que ele não trouxe reforços. 1 segundo. 2 segundos. Sem resposta. Michael franziu a testa e seu tom de voz tornou-se gélido. Responda-me, antes que eu perca a paciência. Então, uma voz surgiu. Mais precisamente, veio tanto do Dendenmushi que ele tinha na mão quanto do céu. Não, é você que não tem nenhum plano B. No instante em que ouviu aquela voz, as pupilas de Michael se contraíram. Bang, bang. Duas figuras pálidas caíram do céu uma após a outra, atingindo o chão com um estrondo ensurdecedor. Uma nuvem de poeira subiu ao ar. O desenvolvimento repentino fez Michael congelar por um instante. Ao seu redor, as forças do governo mundial, ainda em alerta máximo, voltaram-se para a comoção com expressões incertas. Quando a fumaça se dissipou, o que se viu fez com que todos se enrijecessem. Um arrepio percorreu suas espinhas e seus rostos empalideceram. 2 cadáveres. Eles vestiam o mesmo tipo de traje nobre que São Michael, claramente nobres mundiais. Mas seus rostos estavam mutilados a ponto de serem irreconhecíveis, e cada peito apresentava um buraco enorme, como se seus corações tivessem sido transpassados pela garra de alguma fera cruel. São Luges. E São Milrio, membros dos Cavaleiros de Deus. Como isso é possível? No momento em que reconheceram os corpos, todos os agentes da CP e soldados do governo mundial presentes ofegaram e olharam para cima, com a pele arrepiada de horror. Lá no céu,
Duas figuras imponentes e desumanas estavam lado a lado. Envoltos em longos mantos negros com capuz que lhes ocultavam os rostos, eles exalavam uma aura opressiva e avassaladora. Das mangas largas, suas mãos direitas pendiam, pingando sangue, os dedos ainda curvados, e sangue carmesim fresco ainda escorria de suas garras. Uma pressão idêntica e avassaladora preenchia o ar. Ryuzoken. Os Cavaleiros de Deus são realmente fortes. Verdadeiros monstros todos eles. Uma das figuras encapuzadas soltou uma risada baixa. Seu maxilar bem definido se contorceu em um sorriso malicioso. Mas você desperdiçou 1 minuto inteiro do meu tempo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 831. Enquanto ele falava, a figura no céu jogou algo no chão casualmente. Um objeto metálico despencou do alto, atingindo o chão com um baque surdo. Os soldados do governo mundial e os agentes da CP presentes no local ficaram paralisados por um instante. Quando puderam ver claramente o que havia caído, suas expressões mudaram. Era um par de asas mecânicas, equipadas com um sistema de propulsão. Com um design aerodinâmico, repleto de componentes internos complexos e propulsores a jato, as asas eram claramente um produto de tecnologia de ponta. Mas agora, as asas mecânicas de alta tecnologia estavam retorcidas e destruídas. Faíscas e arcos elétricos saltavam dos circuitos expostos, e fumaça jorrava da estrutura quebrada. O rosto de São Michael escureceu. Parece que a frota do Mar do Norte realmente assustou o seu governo mundial. Apenas um mês, e vocês já desenvolveram equipamentos de voo de alta velocidade como este. A figura soltou uma risada fria, ergueu lentamente a mão e puxou o capuz para trás, revelando um rosto surpreendentemente bonito, tão carismático quanto o de São Michael. Mas ao contrário da elegância e arrogância refinadas de um dragão celestial, sua presença irradiava agressividade selvagem e confiança desafiadora. Ele emanava uma dominância bruta e irrestrita da cabeça aos pés. Rogers Daren, comandante da frota do Mar do Norte. Um dos criminosos mais perigosos do mundo. Como ele chegou aqui? Aquele lunático. Ele matou 2 membros dos Cavaleiros de Deus. No instante em que viram seu rosto, todos os agentes e soldados da CP empalideceram, como se um vento gélido tivesse surgido da sola dos seus pés e paralisado suas espinhas. Seus couro cabeludos formigaram. Há apenas um mês, eles zombavam dele por trás do escudo da autoridade do governo mundial, dizendo debochando que os fuzileiros navais são apenas para inglês ver. Mas após um mês de guerra, todo o governo mundial finalmente compreendeu o quão aterrorizante esse homem realmente era. Muitos deles eram sobreviventes do bombardeio do Mary Geoise, ninguém temia a imparável frota do Mar do Norte mais do que eles. Eu também. A figura ao lado de Daren resmungou e puxou o próprio capuz, revelando um rosto marcado por uma ousada tatuagem vermelha. Líder dos combatentes da liberdade. Dragon. Os agentes da CP lançaram-lhe um olhar rápido e, em seguida, voltaram toda a sua atenção para Daren, com expressões ainda repletas de pavor. Dragon. São Michael ergueu a cabeça, encarando Daren friamente. Estou curioso. Como você os encontrou? Com o nível de poder deles, contanto que não demonstrassem hostilidade, mesmo usuários de aqui da observação de alto nível não necessariamente detectariam a presença deles. É verdade. Daren assentiu com calma. Esses 2 bichinhos estavam muito bem escondidos. Nem mesmo meu aqui da observação conseguiu detectá-los. Seu plano era usar Ginny, a comandante oriental dos combatentes da liberdade, como isca, atrair os oficiais que vinham resgatá-la, caçá-los um por um e, quando Dragon finalmente aparecesse, fazer com que seus 2 cavaleiros de Deus surgissem e lançassem um cerco completo. É isso mesmo? Ao ouvirem essas palavras, Ginny e Kuma ficaram visivelmente abalados. Principalmente Kuma, um suor frio começou a brotar em suas costas, e um arrepio percorreu seu peito. Agora ele entendeu. Ele finalmente entendeu porque o dragão celestial à sua frente, que claramente possuía um profundo conhecimento da Nikkyu Nikkyu no Mi, estava brincando com ele tão casualmente. Ele estava esperando a chegada de reforços dos combatentes da liberdade. Os cientistas do governo também fizeram um bom trabalho. Ao desenvolverem aquelas asas mecânicas, parece que tentaram se proteger de mim, usaram materiais avançados em vez de metal para reduzir o efeito da Jiki no Mi. Daren deu algumas palmas leves com um sorriso discreto. Uma pena que sua tecnologia ainda não tenha conseguido eliminar completamente os metais. Eu vejo. São Michael franziu a testa, depois deu uma risadinha repentina e balançou a cabeça. Parece que te subestimamos. Mas ainda há algo que realmente me deixa curioso. Ele olhou fixamente para Daren. Aqueles 2 não eram fracos. Como você conseguiu matá-los em apenas 1 minuto? Daren sorriu, com os olhos semicerrados. Você descobrirá em breve. Enquanto ele falava, relâmpagos pretos e vermelhos começaram a crepitar e dançar em seus punhos. Há 1 minuto. Águas próximas à ilha onde o navio oficial do governo mundial estava ancorado. Uma ilha remota e desabitada. No interior de uma caverna rochosa, 2 figuras com auras imponentes repousavam encostadas na parede de pedra úmida fumando por puro tédio. Como membros dos Cavaleiros de Deus, cada um deles havia sido escolhido a dedo entre as 20 famílias de dragões celestiais, a elite entre a elite. Em força, talento, intelecto e temperamento. Eles estavam anos-luz à frente daqueles dragões celestiais preguiçosos e indulgentes que viviam apenas para se alimentar de seu nome. Treinados e educados com os mais altos padrões desde a infância, eles não usavam trajes de mergulho nem filtros de ar como a maioria dos dragões celestiais. Em vez disso, num gesto de bondade e nobreza, respiravam o mesmo ar que os chamados plebeus e vermes. O comandante deve estar se divertindo bastante agora, não é? Ele certamente não se importa com o incômodo, bolar uma estratégia de isca como essa sozinho. O dragão celestial de cabelos verdes soltou uma risada impotente. Não há outra opção.
A ambição do vice-comandante Centifigar Langarlin não é exatamente sutil ultimamente. A Ordem dos Cavaleiros já começa a mostrar sinais de divisão. O dragão celestial loiro soltou uma argola de fumaça e franziu a testa. Até o comandante precisa levar as coisas a sério agora. Ele precisa de resultados. A frota do Mar do Norte e aquele Rogers Darin são problemáticos demais. Muitas verificações, muitos olhos. Mas os recém-surgidos combatentes da liberdade são um alvo muito mais fácil. Contanto que consigamos controlar aquela mulher, Bartolomeu Kuma não poderá fugir. Com esses dois como isca podemos até atrair mais oficiais deles, talvez até mesmo eliminar as fileiras de elite dos combatentes da liberdade. A de cabelo verde resmungou. Então vamos ficar aqui sentados esperando? A loira deu de ombros. E o que mais? Se revelarmos nossa identidade, nenhum de nós conseguiria lidar com a fúria do comandante. Não se esqueçam que para esta operação, o comandante nem sequer se reportou aos 5 anciãos. Ele invocou a sua autoridade como comandante dos Cavaleiros de Deus, mobilizou pessoalmente um navio de guerra e centenas de tropas de elite, e até deixou que aquela mulher ouvisse, acidentalmente, informações confidenciais. Sem falar na requisição dessas unidades de voo que ainda estão em fase de testes. Ao dizer isso, seu olhar se tornou mais penetrante. Foi como se ele tivesse acionado algo, sua capa se rasgou repentinamente com um estalo alto, e um par de asas negras e aerodinâmicas irrompeu, rasgando o tecido. Na penumbra da caverna, elas brilharam com um fulgor frio e metálico. Esta missão não pode falhar. Sua voz era firme. Agradeço a explicação. Nesse instante, uma voz grave, carregada de divertimento, ecoou da entrada da caverna. Os dois cavaleiros de Deus enrijeceram, suas expressões mudando instantaneamente. Capítulo 832. Eles foram descobertos. Puxa, como isso é possível? No instante em que a voz soou, suas expressões mudaram drasticamente. Eles se viraram, fixando o olhar nas duas figuras do lado de fora da caverna, e imediatamente entraram em ação. Esses dois eram de fato a elite dos dragões celestiais. Como membros dos Cavaleiros de Deus, eram experientes em batalha e não hesitavam por um segundo. As asas mecânicas em suas costas irromperam com jatos gêmeos de chamas. Voxas! Impulsionados pela explosão de seus propulsores, sua velocidade atingiu o pico. Como cometas vermelhos flamejantes deixando longos rastros de chamas enquanto colidiam diretamente com Darin e Dragon. Um desembainhou a espada. O outro desferiu um soco. Um brilho vermelho intenso reluziu nos olhos de Darin e Dragon quando suas mãos direitas musculosas emergiram de debaixo dos capuzes. Seus movimentos estavam quase perfeitamente sincronizados. Com os dedos ligeiramente dobrados, o indicador e o dedo médio pressionados juntos, o anelar e o mínimo cerrados, um violento aqui do armamento irrompeu, formando uma garra de dragão indestrutível de 3 dedos. Ryuzoken. As garras de Dragon, forjadas para destruir todo o domínio, chocaram-se frontalmente contra os ataques iminentes. Clang, clang, 2 estrondos metálicos agudos ecoaram. Faíscas voaram e uma poderosa onda de choque rompeu. Os dois cavaleiros de Deus liberaram todo o seu poder e o ímpeto, combinado com suas asas propulsoras, fez com que Darin e Dragon deslizassem para trás com o impacto. Esses caras são fortes. Dragon grunhiu enquanto seu corpo se transformava em um furacão giratório, resistindo ao impacto. Seus pés abriram 2 sulcos profundos com mais de 20 metros de comprimento no chão. No instante em que se enfrentaram, ele percebeu. Aqueles dois tinham quase a força de um almirante. Eles deram tudo de si, e tudo o que conseguiram foi me empurrar 20 metros para trás. Olhando fixamente para o dragão celestial de rosto sombrio e cabelos verdes à sua frente, uma pontada de orgulho surgiu no peito de Dragon. Desde a batalha na Ilha Filsec, ele havia experimentado pessoalmente o poder aterrador e a estranheza dos 5 anciãos. Desde então não havia se acomodado, em vez disso equilibrava o comando dos combatentes da liberdade com um treinamento brutal e de alta intensidade. Em apenas um mês, a força de Dragon deu um salto visível. Ele calculou que em seu nível atual, provavelmente conseguiria subjugar um dos 5 anciãos sozinho. E mesmo que 2 aparecessem, ele ainda poderia lutar de igual para igual com eles. Pensando nisso, Dragon se virou orgulhosamente para Darin. Então o sorriso dele congelou. 1 metro. Não, mais precisamente 1 passo. Diante do ataque implacável dos Cavaleiros de Deus, Darin deu apenas 1 passo para trás e se estabilizou sem esforço. Esse monstro. O canto da boca de Dragon se contraiu. Um violento furacão explodiu de seu corpo enquanto ele gritava. Darin, tenho um mau pressentimento sobre o que está acontecendo com Kuma. Será que vamos mesmo perder tempo com esses dois? Enquanto falava, ele moveu a mão para trás e lançou um vórtice estrondoso. O redemoinho se expandiu visivelmente, rasgando o ar como uma tempestade enquanto avançava em direção ao dragão celestial de cabelos verdes. Vou encerrar isso rapidamente. Darin nem sequer virou a cabeça, respondendo calmamente. Que arrogante. Dragon praguejou em silêncio, mas assentiu com a cabeça e disse. Então eu lhe darei tempo. Não há necessidade. Ao ver o dragão celestial loiro avançando em sua direção novamente, Darin deu um sorriso de canto e cerrou o punho levemente. Então Dragon viu algo inacreditável. Raios azuis, selvagens e retorcidos, irromperam repentinamente do corpo de Darin, surgindo como chamas azuis sinistras que o envolveram por completo. Através de sua percepção aguçada e olhos perspicazes, Dragon podia vagamente pressentir que, com aquele movimento, os músculos e células de Darin estavam operando em uma frequência e velocidade muito além da imaginação. Uma pressão avassaladora preencheu instantaneamente todo o espaço. As pupilas dos 2 cavaleiros de Deus se contraíram como pontinhos de alfinete, suas expressões se contorceram em choque. O jovem de cabelos negros ainda nem se mexia, mas eles já podiam sentir a morte se aproximando. Essa sensação era como se estivessem diante do seu capitão. Vamos acabar com ele. Os 2 trocaram um olhar e gritaram em uníssono.
Silenciosamente, eles pressionaram o botão de emergência do seu Dendemushi. Eles não precisavam derrotar Darem, bastava ganhar tempo por 2 minutos até a chegada do capitão. Bum! Bum! Eles avançaram a toda velocidade, com os propulsores de suas asas mecânicas irrompendo em chamas. Mas naquele instante, Darem curvou um dedo casualmente. Enquanto arcos de relâmpagos azuis crepitavam ao seu redor, um campo magnético invisível se espalhou para fora. Zizizi! Foi como se seus circuitos tivessem entrado em curto-circuito, ambos os conjuntos de asas mecânicas explodiram com uma rajada de fogo e uma densa fumaça preta. No instante em que suas asas falharam, seu voo planado em alta velocidade chegou a uma parada abrupta. Gol! Com uma leve expiração, Darem inclinou-se ligeiramente para frente, com os joelhos dobrados e o corpo abaixando. Estalos. Os relâmpagos dançaram com mais intensidade do que nunca. Sua armadura relâmpago atingiu seu limite absoluto. Deixe-me mostrar-lhe. Ele ergueu o olhar com um sorriso selvagem. O que esse treinamento especial me proporcionou? Zizi. Um clarão de luz azul rasgou o ar. Como o rugido fantasmagórico de um dragão furioso, passou em menos de 1 milésimo de segundo. Dragon ficou paralisado, com os olhos arregalados em descrença. O que é que foi isso? As pupilas dos 2 cavaleiros de Deus se contraíram bruscamente, suas mentes ficando em branco. Perdido. Seus olhos saltaram das órbitas com veias avermelhadas e começaram a tremer violentamente. Seus corpos enrijeceram. Ficaram imóveis. Um instante depois, o jovem de cabelos negros apareceu silenciosamente atrás deles, como num sonho. Os relâmpagos crepitantes ao seu redor desapareceram. Suas mãos, com formato semelhante a garras de dragão, gotejavam sangue das pontas dos dedos. Em cada mão ele segurava um coração que ainda batia. Jaime, mergulho do dragão. Com um estalo seco, as garras de 3 dedos de Darem se fecharam com força, esmagando os corações. Ao mesmo tempo, plop, plop, 2 fontes de sangue jorraram dos buracos abertos em seus peitos. Tão rápido. Não consegui ver nada. O brilho em seus olhos se apagou rapidamente. Com 2 baques surdos caíram de joelhos e desabaram. Mesmo na morte, seus rostos permaneceram contorcidos em descrença e profundo medo. Como se eles simplesmente não conseguissem entender. Com a força combinada deles, mesmo que não conseguissem vencer, como puderam ser derrotados tão rapidamente? Um golpe, morte instantânea. O mundo inteiro ficou em silêncio. Não restou um único som. Só depois de alguns segundos, Darem limpou o sangue das mãos, soltou um longo suspiro e se virou para Dragon atônito com um pequeno sorriso. Vamos lá. Não deveríamos estar salvando alguém? Dragon estremeceu, como se estivesse acordando de um sonho. Aquele movimento agora mesmo. Ele engoliu em seco. Quantos Kaidous você já enfrentou? Capítulo 833. Quando os 2 membros dos Cavaleiros de Deus caíram no chão com um baque surdo, o sangue vívido pingando sob eles, Dragon permaneceu paralisado, encarando o jovem de cabelos negros cujas mãos gotejavam sangue carmesim. Seu rosto estava tomado pela incredulidade. Se ele não estivesse se esforçando para manter uma expressão séria, para preservar sua dignidade e imagem como líder dos combatentes da liberdade, seu queixo teria caído. 2 guerreiros com força próxima ao nível de almirante, derrotados em segundos, sem sequer ver o ataque. Essa técnica, usar raios de alta voltagem para estimular o corpo com força, aumentando rapidamente a atividade física para liberar velocidade e potência instantâneas. A técnica de Darem não era o Haimeyaki de Kaido. Não pense que eu não notaria só porque você trocou o Kanabo pela minha técnica secreta Ryuzoken. Ao ver Darem parado ali calmo e sereno, o olho de Dragon se contraiu. Ele pensava que após um mês de treinamento infernal para superar seus limites, finalmente havia alcançado Darem. Talvez sua resistência física ainda lhe faltasse um pouco, mas com a força e a versatilidade da Kazekage no Mi, ele tinha certeza de que poderia enfrentá-lo de igual para igual. Ele jamais imaginou que Darem tivesse voltado a ter energia. E ele até dominou o Haimeyaki de Kaido. Ah, é? Você percebeu? Darem limpou o sangue das mãos, caminhou até os 2 cadáveres dos dragões celestiais, agachou-se e arrancou as asas mecânicas de suas costas, dando-lhes uma breve olhada. Dragon revirou os olhos e resmungou. Quer dizer, eu já fui surpreendido pelo Kaido antes. Espera não. Eu já lutei contra ele inúmeras vezes, ok. Por pouco. Quase escapou. Quando Darem desencadeou aquela tempestade de trovões e relâmpagos, Dragon praticamente viu a silhueta de Kaido. De certa forma, Darem havia até mesmo superado o nível original de Kaido. Porque naquele instante Dragon viu o fantasma de um dragão rugindo enquanto mergulhava. Aquela pressão esmagadora, aquela sensação de morte iminente. Dragon só havia sentido isso de uma pessoa. Aquele velho imprestável que passava o dia inteiro à toa. É claro que Darem ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de atingir esse nível, mas já era suficientemente assustador. Dragon concluiu que esse movimento por si só, a menos que o oponente tivesse alguma habilidade especial ou vantagem inata, poderia matar instantaneamente quase qualquer um abaixo do nível de almirante. O ataque relâmpago de Darem foi tão rápido que ignorou completamente o alcance sensorial do Haki da observação comum. E a parte mais assustadora, comparado ao clube do Kaido que te deixava quase morto, o Darem, que arrancava corações sem o menor pudor, era ainda mais assustador. A velocidade de um golpe estrondoso, combinada com o poder brutal e penetrante do Ryuzoken, uma combinação perfeita. A sinergia entre os dois proporcionou um impulso extraordinariamente avassalador. Darem fingiu não perceber o pânico interno de Dragon e sorriu. Isolar-se para treinar não basta. Se você quer ficar mais forte, precisa desafiar adversários mais fortes. Se tiver tempo, faça uma viagem a Wano. Ele fez uma pausa e acrescentou casualmente. Não tem problema nenhum se você for a Toto Land também. Algumas linhas pretas surgiram na testa de Dragon. Em uma ilha deserta. Zizizi.
Raios negros e carmesins crepitavam nas mãos do jovem de cabelos negros, entrelaçando-se com intensidade crescente. Observando a cena de cima, seu corpo irradiava uma aura aterradora, a intenção assassina de ter matado 2 membros dos Cavaleiros de Deus ainda pairando densa no ar. Michael estreitou os olhos, observando as auras de Darren e Dragon aumentarem cada vez mais. Então, um sorriso frio se espalhou por seu rosto. Mate aquela mulher. Ele deu a ordem sem hesitar, com a voz firme e implacável. Bang, bang, bang. Os soldados do governo mundial responderam instantaneamente, demonstrando disciplina impecável. Ao som de seu comando, dispararam sem hesitar, os dedos puxando os gatilhos em uníssono. A menos de 1 metro de distância, dezenas de balas estavam prestes a despedaçar o corpo de Ginny. O tempo parecia desacelerar drasticamente. Coberto de feridas e sangue, os olhos de Kuma refletiam desespero. Ele estendeu a mão instintivamente. Com a aceleração do teletransporte, o mundo ao seu redor quase congelou. Ele conseguia até ver as ondulações se formando na pele de Ginny onde as balas estavam prestes a atingi-la. Zi. Então, um leve zumbido elétrico percorreu o ar. As balas pararam em pleno voo. E no instante seguinte mudaram de direção, cortando o ar como pétalas espalhadas. Pul, pul, pul. Dezenas de soldados do governo mundial recuaram bruscamente, com sangue jorrando de suas testas. Uma oportunidade. O desespero nos olhos vermelhos de Kuma desapareceu, substituído por uma esperança ardente. Num instante, sua figura desapareceu de onde estava. Mas pouco antes do ponto de aterrissagem, um borrão branco prateado surgiu à vista como um fantasma. Uma espada ocidental fria cortou o ar, e em sua lâmina reluzente Kuma viu o sorriso arrogante de Michael refletido. Eu te disse, não há como salvar ninguém. A espada elegante brilhava como a luz do luar, mas daquele arco deslumbrante, Kuma só via a morte. Zi. Eletricidade. Aquele som de novo. Em meio à luz bruxuleante, uma bota militar preta e polida surgiu do nada com velocidade estonteante, e cravou a elegante espada ocidental violentamente, brutalmente no chão. Bum! Um estrondo ensurdecedor sacudiu a ilha, e poeira e detritos foram varridos pelos ventos fortes. Os olhos de Michael se arregalaram, atônitos por uma fração de segundo. Em suas pupilas contraídas, surgiu a imagem de uma figura selvagem e feroz. Kuma também ficou paralisado, incapaz de reagir imediatamente. A mudança repentina de cena foi absurda, especialmente o contraste nos estilos de luta entre os 2 homens. Foi quase cômico. É como ver um nobre cavaleiro, impecavelmente vestido para um duelo justo e honrado, apenas para ser atingido na cabeça por um valentão de rua armado com um tijolo. Velocidade estrondosa. O olhar de Michael escureceu. Agora você entende como seus 2 subordinados morreram. Darren sorriu mostrando os dentes. Seus olhares se cruzaram. No segundo seguinte, bum! 2 rajadas avassaladoras de Aki explodiram da ilha, disparando diretamente para os céus. O mar de nuvens foi despedaçado. Raios negros e vermelhos cortavam o céu freneticamente, surgindo e desaparecendo intermitentemente. Leve A com você. No instante em que Darren terminou de falar, Kuma apareceu ao lado de Ginny como um fantasma. Assim que ele segurou a mão dela, os 2 desapareceram. Darren, ainda liberando seu Aki do conquistador sem restrições, mantinha uma das botas firmemente pressionada contra a espada cravada na terra. Seu sorriso era selvagem. Você fica. Capítulo 834. 2 torrentes impetuosas de Aki colidiram o preto e o vermelho se chocando furiosamente, como se estivessem prontas para devorar o mundo inteiro à sua frente. O mar de nuvens acima foi rasgado, a ilha abaixo se partiu em fendas irregulares enquanto rochas eram arremessadas para o céu. Os membros do Partido Comunista dispersaram-se em retirada, fugindo desesperadamente da origem das ondas de choque. Para seu horror, parecia que a ilha inteira não conseguia suportar a pressão. Gemendo como uma criatura viva sob tensão, o mundo ao seu redor havia se tornado infernal, escuro, opressivo e sufocante, como se o próprio purgatório tivesse descido sobre eles. E tudo isso teve origem em apenas 2 homens que, de forma imprudente, liberaram seu Aki do conquistador. Rogers Darren. A força dele é realmente tão avassaladora assim? Nem mesmo São Michael consegue detê-lo. São Michael é o comandante dos Cavaleiros de Deus há 15 anos. Isso é uma loucura. Mas antes que pudessem se recuperar do choque, um enorme tornado verde escuro irrompeu sem aviso, disparando para o céu e mergulhando em uma coluna imponente, varrendo todos para o esquecimento. A ira do vento. Com um grito frio e grave, a tempestade se intensificou. Em meio ao turbilhão, era possível ver vagamente membros do Partido Comunista sendo erguidos no ar, apenas para serem brutalmente despedaçados em uma névoa de sangue, desaparecendo sem deixar rastro. Estrondos ensurdecedores sacudiram os céus e a terra enquanto o vendaval colossal devorava tudo em seu caminho, devastando a ilha com força imparável. O vento e os relâmpagos rugiram. A terra se abriu, montanhas foram arrasadas e mais da metade do terreno da ilha foi completamente remodelada. No instante seguinte, Dragon emergiu do centro da tempestade. Ele se virou para observar Darren e São Michael, que já estavam travando uma batalha feroz. Quando estava prestes a se transformar em sua forma elemental e atacar, 3 figuras pálidas e fantasmagóricas surgiram repentinamente ao seu redor, bloqueando todas as possíveis rotas de fuga. Vestidos com ternos brancos e máscaras de padrões sinistros, eles emanavam uma sede de sangue arrepiante. CP0, a principal agência de inteligência do governo mundial. Tic. Porque sou sempre eu que tenho que lidar com os ninguém. Irritado, Dragon ergueu os punhos na postura inicial do Ryuzoken. Sem precisar de um sinal, lâminas de vento comprimido começaram a se formar ao seu redor como serpentes enroscadas. Com um estalo ensurdecedor, um dragão de vento verde escuro cruzou o chão em alta velocidade enquanto o dragão avançava como uma fera selvagem.
com uma dúzia de lâminas de vento afiadas como navalhas cortando o ar em direção aos 3 assassinos. Eu sou quem carrega a liberdade e a igualdade. Não deveria ser eu o personagem principal. 2 figuras, uma negra, outra branca, cruzaram-se no ar como raios de luz. Clang! Faíscas irromperam, seguidas por uma poderosa rajada de vento alimentada por aqui que se espalhou em todas as direções. Lâmina e garra se entrelaçaram, e faíscas deslumbrantes iluminaram os rostos de ambos, estilos vastamente diferentes, mas igualmente impressionantes. Então é assim. Você levou a velocidade e a potência explosiva do seu corpo ao limite. Não me admira que tenha tido a audácia de pensar que poderia me manter aqui. O olhar frio de São Michael fixou-se no jovem de cabelos negros à sua frente. Suas vestes nobres e pálidas e seus cabelos prateados em forma de crescentes voaçavam descontroladamente ao vento. Esse método de extrair o potencial do corpo é muito semelhante ao de Kaido. Darren ergueu uma sobrancelha com um brilho de interesse nos olhos. A julgar por esse tom, parece que você conhece o Kaido muito bem. Michael respondeu lentamente. O governo mundial domina estes mares há mais de 800 anos. Nenhuma habilidade ou linhagem está além do nosso conhecimento. Não se esqueça, Kaido já foi capturado pela marinha. Sua voz era calma, como se estivesse constatando um fato. Mas Darren conseguia ouvir claramente aquela arrogância inata no líder dos Cavaleiros de Deus. Um desprezo pelo mundo. Um orgulho que não colocava ninguém em seu devido lugar. Era o cheiro inconfundível de escória, algo que nem mesmo uma educação nobre ou um perfume caro conseguiam mascarar. Ele já foi cobaia de testes do governo. Mas os poderes e a força de Kaido eram únicos, não replicáveis. Então, o governo acabou arquivando a pesquisa. Ao ouvir isso, os olhos de Darren brilharam. Ele soltou um resmungo sarcástico. Então, em outras palavras, você não conseguiu copiá-lo, então você desistiu. Deixe-me adivinhar. O genocídio que você realizou em Vale dos Deuses, isso fazia parte do encobrimento de seus experimentos ilegais com os bucaneiros? E os lunarianos que outrora viviam no topo da headline, quase exterminados, tudo porque o seu governo cobiçava sua poderosa linhagem. Os olhos de Michael se estreitaram, formando fendas perigosas. Parece que você entende bastante de governo. Darren riu. Ao contrário do seu governo mundial, com seus 800 anos de história e complexo de superioridade. Eu sou apenas um bandido que galgou seu caminho desde o fundo do poço. Jamais subestimo qualquer inimigo. Michael deu um leve sorriso. Então, presumo que você considera o governo mundial como seu inimigo hipotético há muito, muito tempo? Darren deu uma risada fria. Que tirano com ambição de verdade suportaria ter algo pairando permanentemente sobre sua cabeça? Ele piscou de forma brincalhona para o dragão celestial de cabelos prateados. Não me diga que você nunca imaginou substituir essa figura, sentar-se você mesmo no trono vazio, ao ouvir essas palavras. O sempre sereno São Michael, que mantivera a compostura mesmo diante dos cadáveres de seus 2 principais subordinados, finalmente mostrou uma mudança de expressão. Seu corpo estremeceu levemente, e seu rosto se contorceu com uma aura gélida e assassina. Você está pedindo para ser morto. Sua forma começou a se transformar grotescamente. Sua estrutura física se alongou, tornando-se mais alta, mais fina e mais comprida. Uma pelagem prateada cobria seu corpo. Uma cauda branca se desenrolava e balançava. Suas botas se partiram quando seus pés se transformaram em garras mortais, afiadas como navalhas e frias como aço. Seu olhar, antes gentil, transformou-se em pupilas verticais brilhantes, vermelho sangue e selvagens, pulsando com uma luz sobrenatural como se pressagiasse uma terra banhada em sangue. Em sua mão, a espada ocidental brilhava sob lampejos de aqui, sua figura transformada, um lobisomem branco prateado, parecia ao mesmo tempo espectral e majestosa. Bum! Uma aura brutal e opressiva explodiu quando o lobisomem soltou um uivo arrepiante. De sua boca repleta de presas jorrou uma névoa branca como o hálito de um dragão, congelando o ar instantaneamente em gelo. Zoomítica modelo, lobo prateado da sombra gélida. Ah, então toquei num ponto sensível. Te deixei irritado agora, é? Darren estalou a língua e olhou para o lobisomem ereto com um sorriso irônico. Assim que pisei os pés nesta ilha, senti que havia algo de errado. Imaginei que fosse algum animal selvagem na floresta. Jamais imaginei que o maior animal estaria bem na minha frente. Capítulo 835. Ao ouvir essas palavras, Dragon, preso em sua forma elemental, envolvido em combate com 3 agentes da CP-0, cambaleou no ar, com a boca tremendo incontrolavelmente e o rosto coberto de linhas pretas. Nunca imaginei que a boca do Darren fosse tão suja. Ele pode até rivalizar com o Sakazuki. Além de ambos serem chamados de monstros no quartel-general da Marinha, Dragon e Sakazuki já haviam sido colegas na Academia Naval. Naquela época, eles eram gênios orgulhosos e obstinados, cheios de ambição e incapazes de se intimidar diante de qualquer um. Durante o tempo em que estiveram na academia, viviam em conflito, considerando-se arquirrivais e competindo constantemente, tanto publicamente quanto nos bastidores. Seja no treinamento físico, na teoria tática ou em missões reais, eles lutavam com unhas e dentes. Seus confrontos acirrados frequentemente atraíam espectadores curiosos, especialmente Borsalino, que adorava observar o caos. No final, Dragon e Sakazuki se formaram como os melhores da turma, empatando em primeiro lugar e compartilhando a honra de serem os melhores da turma. Mesmo após a formatura, a rivalidade entre eles não diminuiu. Na verdade, intensificou-se, especialmente devido às suas interpretações fundamentalmente diferentes de justiça. O conflito só se aprofundou com o tempo. Mas foi precisamente por causa dessa rivalidade que Dragon conheceu Sakazuki melhor do que a maioria.
Deixando de lado o talento assustador de Sakazuki em combate, sua habilidade para provocar os outros também era absurdamente alta, nível monstruoso. Dragon não conseguia contar quantas vezes a boca irritante de Sakazuki o havia provocado a ponto de desferir socos. Nem quantas vezes ele havia caído na gargalhada ao vê-lo humilhar piratas no campo de batalha. E agora a boca de Darien era tão letal quanto antes. Considerando o período que passaram juntos no Mar do Norte, Dragon não pôde deixar de se perguntar: quem ensinou quem? Milhares de pensamentos passaram pela sua mente, mas sua expressão logo se fechou. Porque no momento em que Michael revelou aquela estranha transformação em lobisomem, Dragon claramente sentiu, sua aura estava mudando. Estava ficando mais forte. No instante em que a ficha caiu, os movimentos de Dragon aceleraram instintivamente. Ele não podia se dar ao luxo de perder mais tempo. Mesmo que isso significasse sofrer danos sérios, ele precisava eliminar os 3 agentes da CP0 o mais rápido possível e correr para ajudar Darien. Por mais poderoso que Darien fosse no nível deles, as diferenças reais em combate não eram tão grandes a ponto de uma luta individual se resolver rapidamente. E Michael não era um dragão celestial qualquer. Ele era o comandante supremo dos Cavaleiros de Deus, o chamado dragão celestial mais forte do mundo. Se eles realmente pretendiam levar adiante o plano de Darien, derrubar o líder dos Cavaleiros de Deus, então ele tinha que se juntar à luta, agora. Um haki crepitante preto e vermelho rasgou o céu como um trovão, preenchendo todo o campo de batalha. Ao ouvir a provocação incisiva de Darien, os olhos vermelhos brilhantes do lobisomem de pelagem prateada se inflamaram com intenção assassina. Vamos ver se você ainda estará sorrindo daqui a alguns minutos. Garras agarraram com força a espada prateada ocidental, e o lobo prateado da sombra gélida desapareceu como um espectro. Rugido, ele atravessou o vazio mais rápido que a luz, deixando para trás um vórtice uivante que rasgou o chão em uma onda de choque espiral. Essa velocidade. As pupilas de Darien se contraíram, um estranho brilho vermelho reluzindo em seus olhos. Raios azuis percorreram violentamente seu corpo, com seu haki da observação levado ao limite, e a armadura relâmpago ativando completamente cada célula de seu corpo. Seus sentidos atingiram o ápice absoluto. Naquele exato momento, uma espada ocidental envolta em relâmpagos negros e carmesins desceu silenciosamente do nada. A atmosfera distorceu-se em ondulações, mas nenhuma pressão atmosférica se seguiu. O golpe de Michael era a pura encarnação da velocidade. Revestida de haki e irradiando uma luz gélida, a lâmina disparou em direção ao rosto de Darien. Uma garra de 3 dedos, negra como breu, surgiu na escuridão. Clang! Faíscas explodiram violentamente. No momento do impacto, o chão sob os pés de Darien soltou um gemido de angústia e, em seguida, se partiu para baixo em uma fratura perfeita. A onda de choque se espalhou em todas as direções, parando apenas depois de atravessar 1 quilômetro inteiro de terra. O terreno desabou, formando uma cratera gigantesca. Pedaços de rocha lançados para o céu foram instantaneamente pulverizados pela energia vulcânica intensa. No centro da zona de explosão, Darien permaneceu imóvel. Seu corpo inteiro agora irradiava um profundo brilho de obsidiana, exalando uma aura de força implacável e demoníaca. Ele não se moveu 1 centímetro sequer. Forma demoníaca. Sua garra de dragão feroz agarrou firmemente a espada ocidental de grau meito, a lâmina congelada a poucos centímetros de sua testa. Ah, nada mal. São Michael inclinou ligeiramente a cabeça, com um lampejo de surpresa nos olhos ao observar Darien reagir a tempo ao seu ataque. Como um demônio, cobrindo todo o seu corpo com haki do armamento e aumentando seu poder explosivo através de uma produção de haki em larga escala. Se não me engano, essa técnica foi criada por Douglas Bullet do Piratas Roger. Então você também aprendeu isso. Ele estreitou os olhos, estudando o jovem de cabelos negros à sua frente com renovado interesse. Ryuzoken, desenvolvido por Dragon, a forma demoníaca de Bullet, a técnica de ativação baseada em relâmpagos de Kaido e o corpo indestrutível. E esse estilo de combate corpo a corpo, tudo isso também exala um leve cheiro da influência de Garp Zephyr. Incrível! Pensar que alguém poderia dominar tantas habilidades díspares e caóticas. Esse tipo de integração desafia toda a lógica. Que segredos se escondem dentro do seu corpo? Olhando para a situação agora, talvez você, Rogers Darien, seja o verdadeiro sujeito de teste definitivo que o governo mundial deveria ter estudado desde o início. Darien sorriu. Sinto muito em desapontá-lo. Já participei de mais experimentos do que deveria. E eu não sou. Ele parou no meio da frase. Sua expressão mudou num instante quando ele inclinou bruscamente a cabeça para o lado. Sem aviso prévio, o lobo prateado da sombra gélida, São Michael, abriu bem as mandíbulas, lançando um raio congelante de energia gélida diretamente de sua boca. Silvo. O raio capaz de congelar qualquer coisa passou raspando pelo pescoço de Darien e, em seguida, penetrou silenciosamente no solo distante. Voxash! O raio de gelo não fez nenhum som ao impactar, nem uma ondulação, nem um estrondo, apenas um silêncio assustador. Então veio o horror. Num instante, uma vasta extensão de terra naquela direção foi consumida por uma geada branca e pura. Infinitas placas de gelo se espalharam pelo terreno, rolando em direção ao mar. As ondas estrondosas congelaram instantaneamente em pleno movimento, e a camada de gelo estendeu-se por mais de 1 quilômetro, desaparecendo na distância. Clang! Os 2 homens recuaram simultaneamente devido à força do choque. Darien estendeu a mão e tocou o pescoço, agora coberto por uma fina crosta congelada. Com uma onda de haki, relâmpagos negros e vermelhos irromperam de seu corpo e estilhaçaram a camada de gelo em pedaços. Que atitude desonesta a sua, comandante supremo! Capítulo 836. Hálito congelante? Ou um raio congelante?
Darren ergueu a mão e tocou frio persistente em seu pescoço. Olhando para o lobisomem de pelagem prateada que exalava uma névoa gélida, suspirou com um desespero exagerado. Às vezes acho que vocês, usuários de Zoa mítica, são demais. Não só possuem capacidades de combate que superam as das Zoas comuns, como também vêm equipados com todo tipo de habilidade absurda. Quer dizer, eu já achava o Kaido insano, controlando raios, criando lâminas de vento, cuspindo fogo. Mas agora você também está lançando raios de gelo? Ele balançou a cabeça e olhou para o chão e o mar congelados. Vocês fazem outros usuários de Zoan, e até mesmo de Logia, parecerem lixo. São Michael soltou uma risada fria. Os Zoa míticos são uma classe verdadeiramente especial. Muito mais raras que as Logia. As criaturas em que se baseiam existem apenas em mitos e lendas antigas. Ele ergueu a mão direita. As garras afiadas de lobo brilhavam com uma luz gélida, com filamentos de gelo visíveis se enrolando nelas e se dissipando no ar. Isso não é algo que uma fruta paramecia de nível inferior jamais poderia se comparar. A Jikiji no Mi usa magnetismo para controlar metal em uma ampla área. Uma Akuma no Mi como essa só serve para eliminar figurantes ou ameaçar estruturas de poder superficiais, assim como a sua tal frota do Mar do Norte. Não passa de uma ferramenta externa, chamativa, vazia e completamente inútil. O tipo de coisa que só serve para alimentar sua patética vaidade. Habilidades como essa são inúteis em um combate de alto nível de verdade. Uma Akuma no Mi verdadeiramente poderosa não deve funcionar apenas como um reforço externo, ela deve fortalecer o próprio usuário. A princípio, Darren estava pronto para zombar e revidar com alguns insultos. Mas ao ouvir aquela última frase, congelou por um instante. Algo se acendeu, uma faísca fugaz, no fundo de sua mente. Uma Akuma no Mi verdadeiramente poderosa, deveria fortalecer o ego? Reforço, do eu. Ele sentiu como se estivesse prestes a ter uma grande revelação, mas as palavras seguintes de Michael o fizeram despertar, e o pensamento desapareceu. A Zoa mítica é o ápice das habilidades das Akuma no Mi. Boom! Com o impulso explosivo de suas poderosas pernas, São Michael disparou para frente. Impulsionado pela força e agilidade únicas de uma Zoa mítica, o lobisomem prateado moveu-se a uma velocidade estonteante. Os olhos de Darren se estreitaram quando uma pressão esmagadora surgiu em sua direção. A velocidade desse cara é facilmente comparável à de Jaime Yaki, de Kaido. Mas a abordagem foi completamente diferente. Enquanto Kaido avançava com força bruta e ativação muscular potencializada por relâmpagos, desta vez não se tratava de força bruta. Era uma técnica refinada que levava a agilidade do usuário de Zoa mítica ao seu limite absoluto. Leve, graciosa, silenciosa, como um lobo solitário emergindo das sombras para atacar sua presa. Letal sem aviso prévio. Clang! A garra de dragão de Darren guinchou ao interceptar o golpe de espada quase silencioso no ar. Voaram faíscas. Mas no ar, o lobisomem ignorou abruptamente o recuo do impacto. Com um movimento bizarro e retorcido, ele atacou novamente. Svi! Um raio fino como um fio negro e vermelho cortou o ar, atravessando o peito de Darren. Rasgou sua pele, abrindo vários cortes sangrentos e até mesmo rompendo as defesas de seu corpo indestrutível em sua forma demoníaca. Sangue quente jorrava das feridas, apenas para congelar instantaneamente onde tocava o gelo remanescente da garra. Um frio cortante infiltrou-se na carne dilacerada, ameaçando penetrar mais fundo, corroendo o âmago do seu ser. Darren cambaleou ligeiramente, sua expressão oscilando com genuína surpresa. Um corpo humano poderia se mover e reagir dessa maneira? Mas no instante seguinte, seus olhos se iluminaram com fogo. Um corpo humano poderia se mover e reagir dessa maneira. Nesse breve momento de pausa, Darren abriu um sorriso selvagem. Ele bateu o pé direito no chão e girou. Imitando o movimento do lobisomem de momentos antes, ele se contorceu com força explosiva, sua perna esquerda se estendeu como um chicote de ferro, envolta em relâmpagos negros e vermelhos. Ela rasgou o ar e atingiu em cheio o abdômen de Michael. Boom! O solo se partiu sob a força do impacto. A onda de choque rompeu como um deslizamento de terra, fraturando o solo e abrindo uma cratera profunda. As nuvens acima, que começavam a se reagrupar, foram novamente estilhaçadas pela estrondosa trovão. Michael conseguiu bloquear o chute com o joelho levantado, mas os olhos de Darren brilharam, como se ele tivesse acabado de descobrir um segredo. Ele se inclinou para frente e, em seguida, impulsionou o joelho para frente, direto para o golpe seguinte. Você! As pupilas de São Michael se contraíram enquanto o choque transparecia em seu rosto. Esse cara, ele estava aprendendo a técnica de combate do lobo prateado da sombra gélida numa velocidade incrível. Bang! O joelho de Darren atingiu com força o peito de Michael com um baque profundo e ecoante. Uma onda de choque explodiu das costas de Michael, propagando-se pelo ar em um amplo anel branco. O lobo prateado da sombra gélida foi arremessado para trás, abrindo uma profunda vala no chão que se estendia por centenas de metros antes de finalmente parar. Um fio de sangue escorreu do canto dos lábios de Michael. Esse chute foi bom, não foi? Darren sorriu enquanto calmamente enfiava a mão na ferida em seu peito, afundando os dedos no corte e arrancando o cristal de gelo incrustado, puxando junto um pedaço de carne congelada sem hesitar. Michael limpou o sangue da boca, estreitando os olhos friamente. Não apenas sua velocidade, seu corpo, sua força e seu aqui estão todos mais fortes do que quando você lutou no torneio mundial de caça nobre. Aquele pirralho ruivo da família Figarland não estava errado. Você é um problema sério. Não me admira que até aqueles 5 velhos tenham sido duramente atingidos por você. Se você continuar crescendo nesse ritmo, não demorará muito para que você chegue ao reino final. Um lampejo de inquietação passou pelas pupilas verticais do lobo prateado. A capacidade de aprendizado desse cara era simplesmente monstruosa, especialmente aquele talento assustador para imitar o que via e converter isso imediatamente em força de combate.
Era preciso entender, as zoomíticas eram completamente diferentes de todas as outras classes de Akuma no Mi. Elas carregavam a vontade de bestas lendárias e até mesmo divinas. Conforme o usuário desenvolvia as habilidades da fruta, ele podia extrair poderes ainda mais profundos dessa mesma vontade. E cada besta mítica possuía seu próprio estilo de combate único. Tomemos como exemplo a forma dragão azul de Kaido, planando pelas nuvens, eletrificando seu próprio corpo para estimular uma atividade intensificada e esmagando tudo sob seus pés com uma força selvagem, avassaladora e tirânica. Esse estilo implacável era algo que somente o dragão azul possuía por natureza. Capítulo 837. O poder que nasce desse estilo de luta e postura é, em sua essência, a herança, oculta nas Akuma no Mi do tipo zoomítica. E essa herança é algo que nenhum outro tipo de Akuma no Mi possui. Por isso, à medida que os usuários de zoomítica continuam a desenvolver suas habilidades, eles ganham um controle cada vez maior sobre esse poder ancestral. Seu estilo de combate, postura e técnica se alinham gradualmente com as características da besta mítica correspondente, até que dominem completamente o poder supremo dessas criaturas lendárias. É também por isso que, embora as Akuma no Mi do tipo Zoon comuns possam ser replicadas por meios artificiais, algo em que cientistas do governo já fizeram progressos iniciais, as Akuma no Mi do tipo zoomíticas jamais poderão ser copiadas, porque a vontade de uma besta mítica só pode existir uma vez. Ao contrário do dragão azul de Kaido, com seu domínio avassalador e força bruta, seu lobo prateado da sombra gélida nasceu com a habilidade de manipular o frio e a geada, extraindo força das sombras. Seus ataques refletiam a elegância e a letalidade de um lobo prateado, silenciosos, graciosos e fatais. Era claramente uma habilidade única. No entanto, o homem à sua frente havia conseguido aprendê-lo por imitação, não, até mesmo convertê-lo rapidamente em poder de combate real. Se ele não tivesse presenciado com os próprios olhos, Michael-sama não teria acreditado que um talento tão assustador fosse real. Como um dos dragões celestiais de mais alta patente, ele recebeu a melhor educação de elite desde jovem. Sua posição como líder dos Cavaleiros de Deus lhe dava acesso à inteligência e aos segredos mais profundos deste vasto oceano. Ele já tinha visto de tudo, gênios, monstros, mas nunca um lunático como Darren. Será este o resultado de levar o seu corpo além dos seus limites? São Michael estreitou os olhos para Darren. Fios de ar frio, visíveis a olho nu, começaram a se formar em sua mão e se espalharam pela lâmina de sua espada ocidental, condensando-se em uma geada tão intensa que quase congelou o ar ao redor. E de repente tudo fez sentido, porque aquele homem vagava pelos mares, desafiando os mais fortes sem medo, viciado na emoção da batalha. Mas por mais que você tente imitar, não passa de uma imitação ruim. São Michael ergueu ligeiramente a cabeça. Embora olhasse fixamente para frente, seu olhar carregava o peso de alguém que olha para baixo. Cada criatura mítica é uma existência única, uma que não tolera provocações. Deixe-me mostrar a você o verdadeiro poder do lobo prateado da sombra gélida. Assim que as palavras foram ditas, Michael inclinou-se ligeiramente para frente, dobrando os joelhos, e a pelagem branco-prateada em seu corpo começou a crescer novamente, mais longa e macia, flutuando no ar como chamas pálidas. Os olhos do lobo prateado ficaram vermelhos como sangue. Um anel de nuvens de chamas negras se enrolou em torno de seu pescoço selvagem e desafiador. A nuvem densa e sombria contrastava fortemente com sua juba pálida, emanando uma aura misteriosa e arrepiante. Ah, é? Você já acordou. Não me admira que tenha tido coragem de ficar e lutar. Ao ver a transformação de Michael, Darren ergueu as sobrancelhas com um brilho de interesse em seu sorriso. O despertar de uma Zoan aumenta consideravelmente a capacidade de combate corpo a corpo, concedendo resistência quase infinita e regeneração inacreditável, tornando-as perfeitas para batalhas prolongadas. Ele sacudiu o sangue da mão e deu um sorriso malicioso. Então vamos ver se você é como 5 anciãos. Você também é imortal? Assim que a última palavra foi dita, seus olhares se encontraram através do vazio. Faíscas pareciam explodir no ar entre eles. Bum, bum. Como um trovão que ecoa, o chão sob seus pés explodiu em uma cratera gigantesca. Usando a força da explosão, os dois foram lançados para frente como feras enfurecidas. Juba de lobo prateada e pálida. Pele negra demoníaca. Nuvens negras de tempestade. Armadura de relâmpagos estridentes. Michael e Darren se tornaram 2 borrões, um branco e um preto, cortando o ar, diminuindo a distância num instante. E então, num piscar de olhos, eles atacaram. A espada ocidental coberta de gelo transformou-se num risco prateado, enquanto o punho de ferro negro envolto em relâmpagos rasgou o ar como um meteoro em queda. Choque. Mordida sombria. Queda de trovões. Clang. Bum. Uma onda de choque estrondosa irrompeu, rasgando instantaneamente o solo da ilha em inúmeras rachaduras, a terra e as montanhas tremeram. Ao longo da costa, rochas e árvores foram arrancadas da terra pela violenta explosão e arremessadas para o céu. Trovões e relâmpagos iluminaram o céu enquanto raios cruzavam os céus. Após um breve momento de impasse, os dois lançaram uma ofensiva feroz. A espada ocidental cortou a pele, o sangue jorrou. Garras de dragão rasgaram a pelagem, fios branco-prateados voando por toda parte. Suas figuras, uma negra, uma branca, tornaram-se um borrão na tempestade, chocando-se violentamente, abandonando completamente a defesa ou a evasão. Como feras cegadas pela sede de sangue, mostraram suas presas selvagens. Cada impacto provocava tremores por toda a região. A ilha estremeceu sob as ondas de choque. O oceano rugiu, lançando ondas de centenas de metros de altura. Sob a colisão de seus Aki do Conquistador, o próprio céu pareceu desabar. Silvo! Silvo!
Duas nuvens de névoa de sangue irromperam na tempestade. Ambas as figuras recuaram, puxando os braços para trás. Mas no instante seguinte, Michael e Darren, ambos com seus corpos trêmulos, obrigaram-se a parar. Michael abriu sua boca, repleta de presas afiadas, e liberou uma rajada de luz branca congelante. Darren estalou os dedos. Enquanto uma moeda girava no ar, uma energia magnética surgiu, e um canhão eletromagnético vermelho-alaranjado rugiu. Hálito congelante. Super canhão eletromagnético. Bum! O feixe congelante e a explosão eletromagnética colidiram no centro, e então entraram em erupção. Uma enorme bola de fogo irrompeu, queimando tudo em seu caminho e engolfando completamente as duas figuras. Menos de meio segundo depois, ambos foram arremessados para trás pela explosão, seus pés deslizando pelo chão por centenas de metros antes de finalmente pararem. Uma densa fumaça negra subia em espirais. Darren e St. Michael trocaram olhares através da parede de fogo distorcida, ambos ofegantes. Sua aparência era deplorável, como se tivessem sido retirados de um tanque de tinta. Mas São Michael de repente soltou uma risada fria. Seja a forma demoníaca de Douglas Bullet ou a técnica de ativação corporal induzida por relâmpagos de Kaido, ambas exigem aqui sustentado para serem mantidas e liberadas, e você nem sequer é um zoomítico. Forçar-se a usar técnicas que apenas um zoomítico consegue suportar. O esforço e o custo para o seu corpo são imensuráveis. Você não pode me vencer. Assim que suas palavras foram proferidas, as chamas negras que rodeavam São Michael irromperam violentamente. Capítulo 838. Enquanto a nuvem negra de chamas ardia intensamente, uma cena incrivelmente bizarra se desenrolou. Os ferimentos infligidos por Darren no corpo de Michael pararam de sangrar imediatamente sob a misteriosa nuvem de chamas, e sinais de cura eram visíveis a olho nu. Ei, isso é demais. Darren olhou para aquela cena que faria qualquer um se desesperar, suspirou subitamente impotente e disse infeliz. Vocês, Zons míticos, são todos tão desprezíveis assim? Ao presenciar o poder de recuperação assustador demonstrado pelos dragões celestiais naquele momento, até mesmo Darren não pôde deixar de reclamar. Os 5 anciãos são assim, e até você, o líder dos Cavaleiros de Deus, é assim. Se as zoomíticas são tão imbatíveis após o despertar, então a habilidade Fênix de Marco parece um pouco redundante. Michael respirou fundo, expelindo ar frio pela boca e pelo nariz, e disse indiferentemente. Como eu disse, as zoomíticas são as Akuma no Mi mais poderosas. Elas representam o nível máximo de habilidade. Assim que terminou de falar, sua figura surgiu de repente de onde estava mais uma vez. A luz branco-prateada brilhou como uma sombra, aproximando-se do rosto de Darren num instante. A espada ocidental, leve e afiada, cortou o vazio numa trajetória elegante, e uma intenção assassina e mortal surgiu subitamente. Clang! Bum! Outra explosão estrondosa ecoou, e a terra afundou novamente sob o peso. Toda a borda da ilha foi finalmente destruída por uma enorme explosão. Havia sangue por toda parte. O chão destruído deixava apenas uma área grande o suficiente para uma pessoa ficar de pé. O jovem de cabelos negros permanecia firme no lugar. A ponta da espada ocidental tremeu levemente pairando sobre sua testa. A apenas 3 centímetros de sua testa, parecia um abismo intransponível, incapaz de descer sequer 1 centímetro a mais. Uma mão ensanguentada agarrou o punho da espada ocidental com toda a sua força. O sangue jorrava entre seus dedos, a ferida quase expondo o osso, tremendo e faíscas voando, mas os 5 dedos, como garras de dragão, agarravam-se desesperadamente à espada ocidental. Zi. Arcos elétricos roxo-azulados brilhavam e dançavam na lâmina da espada ocidental, como se trouxessem algum tipo de força repulsiva poderosa. Havia uma força invisível no vazio, como se estivesse sendo firmemente contida pela enorme mão de um gigante invisível. Uma cena tão bizarra fez com que um lampejo de espanto cruzasse o rosto de Michael, que sempre mantivera uma expressão calma e arrogante. E suas pupilas se contraíram como agulhas finas. Isso é impossível. Ele não conseguiu conter a exclamação. Na verdade, há uma questão que me incomoda. Nesse momento, Darren falou lentamente com a voz rouca. Sangue vermelho vivo escorria de sua palma e descia lentamente pelo seu braço, manchando rapidamente seus punhos de vermelho. Como você disse, sempre houve um grande problema com o desenvolvimento da minha Akuma no Mi. Controlando e alterando o campo magnético dentro de um determinado intervalo, consigo manipular metal. Ao longo dos anos, desenvolvi minha habilidade da Akuma no Mi para aprimorar a precisão e o alcance do campo magnético ao meu redor, com o objetivo de realizar um ataque externo poderoso e de longo alcance. A voz grave de Darren foi se dissipando lentamente ao vento, deixando uma inexplicável sensação de inquietação. Canhões eletromagnéticos, espadas controladas magneticamente, desvio de balas de canhão, até mesmo a capacidade de rearranjar metal em robôs gigantes para lutar. Até certo ponto, você tem razão. Isso não aumenta muito minha própria força, mas é apenas uma ajuda externa. Mas foi justamente por estar constantemente tentando desenvolver minhas habilidades na direção da radiação e da influência sobre o mundo exterior que gradualmente descobri que meu progresso no desenvolvimento da Akuma no Mi havia chegado a um impasse. Eu podia sentir claramente que estava infinitamente perto de despertar a Akuma no Mi, a apenas um passo de distância. Faltou-me apenas um pouquinho, só um passo, mas por mais que eu fizesse, não conseguia cruzar aquela linha. Isso é algo muito desconhecido para mim. Como você pode ver, eu tenho um talento incomparável, de nível monstruoso. Então mesmo algo tão difícil quanto despertar a Akuma no Mi não deveria ter me mantido preso por tanto tempo. Darren sorriu, parecendo um pouco impotente.
Eu costumava pensar que o campo magnético que eu liberava simplesmente não era forte o suficiente, ou talvez meu controle não fosse preciso o bastante. Afinal, com base nas informações e no conhecimento que reuni ao longo dos anos navegando por esses mares, existe uma explicação consistente para o despertar das Akuma no Mi do tipo Paramecia. O despertar de uma Akuma no Mi do tipo Paramecia é um processo que começa internamente e eventualmente se estende para influenciar e transformar o ambiente externo. Veja Charlotte Katakuri, por exemplo. Eu já lutei contra ele. Sua Moshi Moshi no Mi do tipo Paramecia permite que ele assimile toda a matéria inanimada próxima em Moshi. Tenho me esforçado para desenvolver minha habilidade nessa mesma direção. Mas o que você acabou de dizer me fez perceber algo. Por que estou tão obcecado em expandir para fora? Devo dizer que sou sinceramente grato pela sua perspicácia, São Michael-sama. Darren ergueu lentamente a cabeça, encarando diretamente o comandante dos Cavaleiros de Deus. Um sorriso desafiador surgiu em seu rosto, revelando dentes manchados de sangue. Ao ouvir isso, por algum motivo, uma onda repentina de inquietação tomou conta do peito de Michael. Será que esse cara... Sim, agora finalmente entendi. O sorriso de Darren se transformou em um sorriso selvagem. Meu corpo é a arma suprema. Zizizi. Uma onda de corrente elétrica explodiu violentamente, riscando em tons de violeta e azul, crepitando como um inferno rugindo ao se alastrar ao redor de seu corpo. O relâmpago azul era o efeito visível da armadura relâmpago e da ativação física intensificada. Mas em seu interior, florescia intensamente algo mais. Um campo magnético instável que uivava de dentro, distorcendo tudo ao seu redor. Não. Um lampejo vermelho brilhou no fundo dos olhos sagrados de Michael, como se ele tivesse vislumbrado um futuro aterrador. Sua expressão mudou drasticamente. Solte. A arrogância em seu rosto se desfez quando o aqui do armamento preto e vermelho explodiu de sua espada como um relâmpago. Com um estrondo seco, ele arrancou a espada ocidental da mão de Darren, mas o lobisomem de pelagem prateada já havia aberto bem a boca, expelindo um sopro de puro frio congelante. A uma distância tão curta, desviar era impossível. Os olhos de Michael brilharam com uma determinação assassina. Mas então, sua expressão congelou. Aquele inseto humano à sua frente ergueu a mão com um sorriso cruel, pretendendo deter a rajada congelante usando apenas carne e osso. Enquanto seu braço congelava e grandes cristais de gelo se espalhavam, ele avançou com os olhos injetados de sangue e soltou um rugido selvagem. E levou um soco. Clang! Michael ergueu a espada para bloquear o golpe. Ao ouvir o impacto estrondoso, seus olhos se arregalaram em descrença. Seu meito, revestido com aqui do armamento, agora estava coberto de inúmeras rachaduras, curvando-se sob a força do golpe em um arco visível. Esse poder, impossível. Rodar. O campo magnético furioso se contorceu violentamente, sacudindo-se dentro do corpo do jovem de cabelos negros e irrompendo com uma força inimaginável. Darren gargalhou descontroladamente. Por meio de sua percepção inata, ele podia sentir. O desenvolvimento de sua fruta do diabo estava passando por uma mudança. Desenvolvimento da fruta do diabo mais 0,39. Desenvolvimento da fruta do diabo, 90.013. Jiki Jiki no Mi despertou. Capítulo 839. Após anos de treinamento e inúmeras batalhas, Darren, que já havia desenvolvido a Jiki Jiki no Mi ao máximo de seu potencial, finalmente conseguiu alcançar esse nível. A fruta do diabo despertou. Ao contrário da abordagem de desenvolvimento externo, comumente praticada do outro lado do oceano, Darren, incentivado por um lembrete casual de Michael, optou por mudar o foco do desenvolvimento da Jiki Jiki no Mi, deixando de afetar o mundo externo e passando a manipular o campo magnético dentro de seu próprio corpo, já que a Jiki Jiki no Mi lhe concedia a habilidade de manipular campos magnéticos dentro de um certo alcance. Isso não significava que ele também poderia usá-la para controlar os campos magnéticos dentro de si mesmo? Afinal, o corpo humano possui naturalmente um campo magnético biológico, embora muito mais fraco do que os campos magnéticos externos capazes de mover metais. Mais importante ainda, Darren já havia realizado experimentos sobre campos biomagnéticos humanos enquanto estava em missão no Mar do Norte. Ele chegou a aplicar um campo magnético controlado no corpo para melhorar sua recuperação. Mas naquela época, sua força física e controle sobre a Jiki Jiki no Mi eram muito limitados. Ele não ousava forçar a circulação magnética interna, temendo que se seu corpo não suportasse a violenta energia magnética, pudesse literalmente explodir instantaneamente. Agora, porém, com o corpo indestrutível, como seu alicerce mais profundo, e a Jiki Jiki no Mi próxima do seu pleno despertar, Darren finalmente tinha o capital necessário para arriscar a morte. Ao rotacionar o campo magnético dentro do seu corpo, ele conseguia forçar suas células a trabalharem em ritmo acelerado. Tanto o consumo quanto a produção de energia aumentariam drasticamente, ultrapassando os níveis normais. Simplificando, ao girar o campo magnético interno, ele aplicou imensa pressão e estimulação em seu corpo, forçando-o a entrar em erupção com uma força ainda maior. Essa era a habilidade totalmente nova que Darren havia despertado ao trilhar seu próprio caminho. Rotação do campo magnético. Naquele momento, enquanto arcos roxos de energia magnética percorriam sua pele incontrolavelmente, ondas de pavor quase mortal surgiam das profundezas de seu cérebro. O corpo inteiro de Darren tremeu violentamente enquanto ele sentia uma força avassaladora emanando de dentro dele. A Jiki Jiki no Mi estava alterando a força seu campo magnético interno, girando-o a uma alta velocidade constante. Seu coração, músculos, nervos e outros órgãos rugiam como motores funcionando a toda potência. Gira, droga! Darren urrou com os olhos arregalados.
Até mesmo sua pele começou a emitir um leve brilho vermelho, como se seus músculos, nervos, órgãos e até mesmo suas células estivessem em chamas, liberando uma aura divina e aterradora. O rosto de Michael se contorceu em descrença. Com seu aqui da observação, ele podia sentir claramente que o inseto, à sua frente, emanava uma aura que subia a uma velocidade visível a olho nu. Isso não era um aprimoramento do aqui do armamento, nem mesmo do aqui do conquistador. Isso era algo muito mais fundamental, uma evolução e um despertar do potencial físico bruto. Sua própria força vital estava aumentando. E com suas habilidades naturais de percepção, Darren pôde sentir claramente no momento em que ativou a rotação do campo magnético. As estatísticas de seu corpo começaram a mudar novamente. Físico mais 0,033, físico mais 0,036, físico mais 0,032, força mais 0,085, força mais 0,079, força mais 0,094, velocidade mais 0,03, velocidade mais 0,03, velocidade mais 0,03. O físico representava a durabilidade e a resistência da carne, a capacidade regenerativa e a resistência imunológica. Força medida por poder explosivo bruto e vigor físico. A velocidade regula a resposta nervosa, a flexibilidade e a acuidade sensorial. Esses três atributos fundamentais estavam recebendo impulsos massivos, subindo e se acumulando sem parar. À medida que essa força crescente continuava a aumentar, os olhos de Michael tremiam violentamente. Ele soltou um grunhido abafado enquanto sangue escorria dos cantos de sua boca. Rachadura. A curvatura de sua espada ocidental tornou-se cada vez mais pronunciada. A armadura invisível formada pelo aqui do armamento parecia não ser mais capaz de suportar a força desumana que a pressionava. Um som de fratura ecoou. A lâmina se esforçou, incapaz de suportar. Isso não pode ser. Michael cerrou os dentes, pressionando com força a espada ocidental torta. Seus olhos estavam vermelhos, veia saltando em sua esclera enquanto ele rosnava, tentando desesperadamente conter o soco de Darren. Bum! Ele rugiu histericamente, liberando cada grama de força em seu corpo. A aura negra, semelhante a chamas, ao redor de seu pescoço tremia violentamente, e suas patas com garras cravaram-se profundamente na terra abaixo. Eu sou o lobo prateado da sombra gélida, a forma mais misteriosa e elegante da zoomítica. Eu sou mais forte. Você não passa de um inseto, não tem a menor chance contra o meu poder. É assim mesmo. Darren irrompeu numa gargalhada selvagem e descontrolada. Sangue escorria de seu nariz e boca, vermelho escuro e viscoso, enquanto o campo magnético sobrecarregado dentro de seu corpo levava ao limite com uma pressão e dor insuportáveis. Mas ele não se importou nem um pouco. Seu sorriso distorcido beirava a loucura, totalmente imerso na emoção de ultrapassar seus limites. Seu campo magnético rugia e se agitava, seus olhos injetados de sangue ardiam com um espírito de luta implacável. Rasgar. A manga de seu braço direito rasgou-se subitamente. Conforme o tecido esfarrapado se espalhava, músculos salientes, contorcendo-se como pitons gigantes, incharam por todo o seu braço. Jatos de vapor branco irromperam de seu corpo como jatos de combustível. Rotação do campo magnético, corpo gigante, explosão. Atributo de força, 99.999. Como um meteoro atravessando tudo, o punho de Darren avançou com força explosiva, destruindo a espada ocidental de Michael com um estrondo ensurdecedor. Rachadura. Inúmeros fragmentos voaram pelos ares. As pupilas do dragão celestial de cabelos prateados se contraíram a ponto de ficarem finas como agulhas. Estou usando quase toda a minha força, com que diabos você vai bloquear isso? Com um rugido bestial, o soco brutal do jovem de cabelos negros atingiu os braços do dragão celestial como uma avalanche. Bang! Uma onda de choque rompeu. A expressão do lobisomem de pelagem prateada congelou no lugar. Seu corpo se curvou para trás como um camarão cozido, e então foi lançado para longe como uma bala de canhão. Ele foi arremessado por vários quilômetros, atravessando árvores imponentes e pequenas colinas ao longo do caminho, antes de se chocar violentamente contra a encosta de uma montanha gigantesca no coração da ilha. Bum! Uma onda de choque subiu aos céus. Poeira e detritos rugiram como um dragão desencadeado. A confusão foi tão grande que Dragon, que acabará de derrubar um dos agentes da CP-0, parou no meio do movimento. Ele virou a cabeça bruscamente na direção de Darren com os olhos semicerrados. O que quer que ele tenha visto o fez inspirar profundamente. Diante do jovem de cabelos negros, uma enorme ravina dividia a terra, estendendo-se desde os pés de Darren até a distante cordilheira no interior da ilha. Capítulo 840. Uma enorme cratera se abriu sobre o desfiladeiro, e os suprimentos que ali estavam momentos antes desapareceram no ar, causando um arrepio na espinha de todos. Era como se a terra tivesse sido rasgada por algum deus vindo de além dos céus, uma visão aterradora de se contemplar. E foi apenas um soco. Isso foi potência levada ao limite absoluto. O olho de Dragon se contraiu involuntariamente, e sua garganta se apertou enquanto ele engolia em seco. Naquele momento, aos olhos de Darren, ele ainda parecia o mesmo Darren de sempre, o lunático que continuava rindo mesmo coberto de feridas. Mas por meio de seu aqui da observação, a aura que Darren emanava era verdadeiramente monstruosa, completamente além do que Dragon acreditava que qualquer humano pudesse emitir. Na verdade, se considerarmos apenas a força vital, ele já havia superado monstros como Kaido e Big Mom. Se Dragon fechasse os olhos e confiasse apenas em seu aqui da observação, ele teria pensado que alguma besta primitiva e selvagem havia descido sobre o mundo. Isso é uma loucura. O pensamento passou pela mente de Dragon. Quando ele se virou para olhar para os dois membros restantes da CP-0, seu rosto já estava frio e repleto de intenções assassinas. Não podemos deixar que ele monopolize os holofotes.
a tempestade verde escura no solo intensificou-se e avançou em direção ao céu. Esse tipo de força é simplesmente impossível. Com um estrondo ensurdecedor, a montanha tremeu enquanto rochas explodiam em todas as direções sob a onda de choque. O lobisomem branco prateado irrompeu com suas garras de uma enorme cratera na encosta do penhasco, sua respiração formando vapor no ar frio. Sangue escorria de sua boca. Michael já havia perdido há muito tempo a compostura refinada que demonstrara no início. Agora permanecia curvado, uma sombra do que fora. Sua pelagem, antes prateada como a lua, agora estava coberta de sangue e sujeira. Seus braços e abdômen estavam dilacerados, pele e músculos emaranhados com tufos de pelo, e o sangue jorrava livremente. Ele encarou Darren à distância, com os olhos vermelhos sangue arregalados em descrença. Um mero ser humano poderia realmente exercer esse tipo de poder. E ele nem era um Zoan. Uma forte sensação de irrealidade tomou conta da mente de Michael. A força bruta demonstrada por Darren havia destruído completamente qualquer expectativa ou compreensão que ele tivesse. Como um selvagem analfabeto, como você poderia compreender a genialidade de um manipulador de campo magnético? Darren recuperou o fôlego e então abriu um largo sorriso. Seu corpo, crepitando com relâmpagos azul-púrpura, começou a brilhar em vermelho. Minúsculas gotas de sangue escorriam de seus poros, evaporando-se no calor gerado pela corrente elétrica que o atravessava. Suas células estavam trabalhando tanto que seu sangue estava literalmente queimando. E, no entanto, o sorriso insano no rosto de Darren nunca desapareceu. Ele não tinha intenção alguma de interromper a rotação do campo magnético. Pelo contrário, estava embriagado pelo êxtase de ficar cada vez mais forte. Doía demais, mas ele estava adorando cada segundo. Michael ficou paralisado. Ele não entendia completamente o que selvagem analfabeto significava, mas o desprezo e o escárnio no tom do jovem de cabelos negros eram claros como água. Num instante, uma onda de fúria indescritível irrompeu de seu peito. Você acha que já ganhou? Seu verme! Michael riu maniacamente, e as chamas negras ao seu redor reacenderam. Sua habilidade quase imortal entrou em ação, reparando rapidamente seu corpo mutilado. Por quanto tempo você consegue continuar assim, sobrecarregando seu corpo desse jeito? 10 segundos? 30? 1 minuto? Claro, você ultrapassou os limites de um ser vivo, mas eu também ultrapassei os limites da recuperação. Eu nem preciso te matar. No estado em que você está, não vai demorar muito para que seus órgãos, vasos sanguíneos e até mesmo suas células entrem em colapso sob a superestimulação desse campo magnético. No fim, aquele que permanecer de pé ainda será. As palavras ficaram presas em sua garganta. Suas pupilas se contraíram até ficarem do tamanho de pontinhos de alfinete. A figura de Darren, a 2 quilômetros de distância, desapareceu num instante. Uma rajada de vento repentina surgiu atrás dele. Seu pelo prateado, ensanguentado, voou descontroladamente e suas pupilas verticais fantasmagóricas se moviam em todas as direções. A luz vermelha demoníaca que brilhava em seus olhos deixava claro. Ele havia levado seu Aqui da observação, que aprimorara ao nível de prever o futuro, ao seu ápice absoluto. De repente, quem disse que ficar mais forte significa apenas ter poder? Uma risada rouca e zombeteira ecoou da esquerda. A expressão de Michael mudou drasticamente quando ele se virou para o lado. Uma luz carmesim brilhou em suas pupilas verticais, e as garras do lobo prateado cortaram o ar ferozmente, mirando em sua direção direita. Mas eles apenas atravessaram um relâmpago crepitante. Naquele instante, o chão onde Darren estava desabou repentinamente, e dezenas de geysers de lama jorraram para o céu. Que velocidade! O coração de Michael estremeceu violentamente. A velocidade que Darren demonstrava agora era igual ou até maior que sua própria capacidade máxima em sua forma de lobisomem, potencializada pelo poder das sombras. Aquela explosão já havia ultrapassado o reino de Jaime. Impossível. Mas Michael não tinha tempo para pensar nisso. Ele freneticamente levou seu Aqui da observação ao limite, prevendo constantemente vislumbres do futuro imediato, golpeando repetidamente com suas garras cobertas de gelo o fantasma que cruzava o ar. Svi, svi, svi. As garras prateadas rasgavam a terra, uivando ao vento, mas a cada golpe, apenas deixavam rastros de crepitações elétricas. Em nenhum momento ele conseguiu acertar o corpo de Darren. Rápido demais. Mesmo podendo prever o futuro próximo com Aqui da observação e rastrear os movimentos de Darren, ele ainda não conseguiu acertá-lo. Ele estava um pouco lento demais, o suficiente para Darren escapar. Aquela sensação de ter o alvo bem à sua frente, mas só conseguir atingir de raspão a borda da roupa do oponente, foi suficiente para fazer Michael tossir sangue de frustração. A cada golpe, Darren já havia desaparecido a 10 metros de distância. O resultado foi uma cena bizarra e quase cômica que se desenrolou diante de Dragon e dos dois agentes da CP-0, que travaram sua própria batalha feroz. Tudo o que viram foi que Darren havia desaparecido completamente de vista. Enquanto isso, o dragão celestial mais forte, o comandante dos Cavaleiros de Deus, girava em círculos gritando e debatendo-se no vazio, parecendo um lunático travando uma guerra contra fantasmas. Maldito inseto! Michael rugiu de fúria, à medida que a impaciência e a frustração começavam a nublar sua mente. Uma silhueta envolta em relâmpagos e flamejante como fogo apareceu subitamente no reflexo de seus olhos. No início eu queria ser um cavalheiro. Bum! Um chute devastador atingiu o rosto de Michael como um trovão, rasgando metade dele em uma massa sangrenta, com ossos e carne voando pelos ares. Ele cambaleou para trás, rangendo os dentes por causa da dor lancinante. Então, firmando os pés no chão, desferiu um golpe com as garras. São canalhas como você que simplesmente se recusam a morrer que me levaram até aqui. Darren rugiu de fúria, seu braço direito retorcido envolto em relâmpagos semelhantes a um furacão, e lançou seu punho para frente. Rachadura.
A garra estendida de Michael, seu antebraço, pele, carne, ossos, todo o seu ombro, foram reduzidos a uma névoa de sangue. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.